Oi, gente. Será que eu já tô ao vivo? Tô. Oi. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos. Última live do ano de 2020. Somos sobreviventes a esse ano, né? Que foi um ano tão desafiador, tão difícil para todos nós, de formas diferentes, mas foi um ano em que a gente parou para refletir sobre muita coisa. A gente passou por muitos medos, muitas perdas, muitos terrores, né? Muitas tensões, muita ansiedade, muitas mudanças. Então, não tem como não ter sido um ano importante. E hoje é dia 29 de dezembro, o ano tá acabando e eu escolhi um assunto que eu considero muito importante. Eu fiz acho que mais de 40 lives dentro das que eu abri, das que eu fui convidada em outros canais aqui no Instagram. E foi uma jornada muito linda, onde eu mesma aprendi muita coisa e vi a transformação acontecendo nas pessoas que caminharam junto comigo nessa jornada. Vi muita coisa boa acontecendo, a gente trocou uma energia muito especial. E aí eu escolhi um assunto que eu acho que resume, que é leve, e eu acho que resume um pouco de tudo que a gente falou aqui durante esse período. Uma coisa que eu martelei bastante aqui com vocês, que é falar sobre o poder do pensamento, sobre como a gente pode controlar a nossa mente, ter consciência do que a gente pensa, ter autoconsciência, né? Se conhecer, se analisar, se melhorar conscientemente, como é que a gente pode se amar mais, se criticar menos, a fim da gente se curar emocionalmente, fisicamente, energeticamente. Então acho que esse é o resumo, é o segredo para a gente conseguir passar pelas adversidades da vida. E aí eu convidei uma pessoa que eu vou conhecer junto de vocês aqui agora, que é a Renata Fornari. Ela é a única formadora do método Louise Hay no Brasil, licenciada pela Hay House. A gente vai falar sobre a Louise Hay, muitos de vocês devem conhecer, ela é autora de vários best-sellers no mundo inteiro, ela vendeu mais de 50 milhões de livros, gente. Ela é super cultuada, renomada, admirada no mundo inteiro. A minha irmã Kelly é super fã dela, eu conheci a Louise Hay, quer dizer, eu tive acesso aos livros dela, né, aos conhecimentos, aos ensinamentos que ela passa através da minha irmã Kelly, que já era fã dela. Minha irmã é psicoterapeuta, vocês sabem. E eu ganhei um presente da Renata, que foi esse livro, Você Pode Curar Sua Vida. É um livro muito especial, muito especial. A própria Louise Hay se curou de um câncer. Ela não está mais aqui com a gente, ela faleceu aos 90 anos em 2017. Mas a Renata, que é essa formadora licenciada pela Hay House, que é a casa, a fundação que a Louise Hay deixou, né? E que continua espalhando seus ensinamentos pelo mundo, ela vai falar com muito mais propriedade sobre a Louise para vocês. Então deixa eu achar a Renata por aqui. Sejam todos bem-vindos. Todo mundo já dizendo que ela é maravilhosa. A Renata, todo mundo falando bem também da Louise. Eu não vou poder ficar lendo aqui as mensagens de vocês, porque senão eu não consigo me concentrar no que a minha convidada está falando, tá, gente? Mas vocês podem deixar uma mensagenzinha, uma pergunta na caixinha de perguntas, que quando chegar mais ou menos no fim da live, eu vou... Deixa eu convidar a Renata aqui. Quando chegar mais ou menos no fim da live, eu vou dar uma olhadinha lá. Se tiver perguntas interessantes, a gente lê. Ai, como é que faz, gente? Isso é sempre uma novela. Peraí, eu tô tomando um chazinho, porque hoje eu tô meio enxaqueca, meio cólica, mas tô bem. Tô mais zen, tô com a minha energia um pouco mais introvertida. Talvez vocês não estejam até muito acostumados, né? Que eu sou sempre muito enérgica, muito falante. Hoje eu tô mais yin do que yang. Renata Fornari Oficial. Já cliquei, achei. Transmitir ao vivo. Renata. Oi, Olá! Cheguei! Deu chegou com um certo! sorrisão, bem-vinda. Bem, obrigada. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz com essa oportunidade da gente encerrar o ano falando de coisa boa, né? Eu também estou muito feliz que você está aqui, porque não poderia ser melhor
a sua presença e o assunto que a gente escolheu para compartilhar com as pessoas no fim desse ano que foi tão desafiador, né? Como eu estava aqui Com falando agora. certeza, com certeza. Eu estava ouvindo você dizer que você conheceu a Luísa pela sua irmã, que é psicoterapeuta. Sim, a minha irmã é terapeuta holística, ela é psicóloga e ela é formada, tem Uhum. várias formações holísticas. Tá. E ela que me introduziu a várias filosofias importantíssimas da minha vida. Inclusive, ela é muito fã da Louise Hay. Ai, que É, máximo! Que ela super legal! segue ela, tem vários livros, Tá. aplica com as pacientes dela várias coisas, assim, né, que ela mesma absorveu para a vida dela. É muito Entendi, legal. Aí, tanto que entendi. quando você me mandou o presente, eu já falei assim, gente, que maravilha esse presente, porque eu sei o quanto que a Luíse tem essa força, né? O quanto que ela teve essa Uhum. missão tão linda no mundo de Sim, trazer essa luz para sim, ajudar eu ia dizer a curar as pessoas, mas na verdade ela ajuda as pessoas a se curarem, né? exatamente. Você sabe, Ellen, que a Luísa, ela ficou muito, muito, muito famosa, né? E ela dava palestra para, assim, 3, 4 mil pessoas. E no final, ela fazia um momento de autógrafo. Ficava horas, né, autografando o livro, e as pessoas às vezes chegavam para ela chorando e falavam assim: Luíse, pelo amor de Deus, eu preciso que você saiba que você me salvou. Você curou a minha vida. E ela sempre, até deixar esse planeta, dizia: não, 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 não. Quem fez o trabalho foi você. Eu só te mostrei que existia um caminho. E o que eu acho muito lindo também é que a Louise, ela sempre diz assim: o meu método não é o único caminho. Existem vários caminhos que te levam para o autoconhecimento, para o autoamor, para a autocura. O meu é um deles. Se você sente afinidade com o que eu digo, maravilhoso, seu lugar é aqui, né? Mas ela era muito humilde nesse Humilde. sentido. É isso que me foi uma das coisas, né, que me fez ficar encantada assim, escolher trabalhar 100% com esse método, sabe? Isso é uma super virtude, né? Faz a gente Super. admirar mais ainda, porque é um poder na mão de uma pessoa e É, ela não atribui esse poder a ela mesma, né? Ela se nunca. sente uma ferramenta. Isso faz com que a gente admire ainda Nossa, mais. você falou do jeitinho como ela gostava. Você usou a Ai, que palavra que ela linda. gostava. Ferramenta. É isso. Inclusive, tem um livro dela que se chama O Poder Dentro de Você. Infelizmente, ele está esgotado na best-seller. Infelizmente. Mas já já eles devem reimprimir, fazer mais uma edição e tal. E é o É melhor livro, maravilhoso. na minha opinião, que ela já escreveu, mas ele só faz sentido ser lido quando você leu Você Pode Curar Sua Vida. Porque ele é meio que uma atualização das reflexões dela, né? Uhum. O nome desse livro diz muito da mensagem que ela quis nos deixar, que é: tá dentro de você o poder. Todos nós temos ele. Só que muitas Uhum. pessoas não sabem, né, que ele existe aqui Uhum. dentro. Não sabe como acessar, não sabe primeiro que existe um poder, né? Então ela dizia sempre isso: o poder não tá fora, o poder não tá em mim, né? Eu não sou curandeira, o problema não tá, a solução, perdão, né? A questão, a ferramenta, né? Não tá fora de você, não tá numa pessoa, tá dentro de você. E a gente Então, está foi tão essa mensagem. acostumada a buscar fora, né? Isso, A pensar isso, onde é que eu vou encontrar. E ultimamente tem se falado tanto disso, que não está fora, que está dentro. E aí muitas isso. pessoas falam, mas como que eu encontro? Porque parece um pouco abstrato, né? Tá dentro. E você fecha o olho e você não vê nada. É um processo que vai se abrindo, né? Eu acho É que um assim, processo total. primeiro, eu queria muito saber como é que foi a sua história pessoal com a Luísa, como é que você chegou até Tá, ela, e tá aí bom. depois a gente podia falar desses maiores ensinamentos dela, as coisas mais especiais, as mensagens mais importantes que ela deixou. Vamos fazer assim? Combinado, perfeito. Então Vamos me sim. conta, porque eu estou muito curiosa de saber como é que você chegou até a Luísa, como é que Tá você bom. descobriu, como é que você fez esse achado? Foi de uma forma muito atípica. Então, eu tinha 13 anos de idade, ou seja, faz muito tempo. E meu pai, ele já estava doente, ele não estava bem. E minha mãe foi diagnosticada com um câncer super avançado de mama. E aí foi aquele baita desafio, né, pra gente. Eu sou a irmã mais velha, eu tenho um irmão mais novo. Então eu tinha um pouco desse papel, né, de por ser irmã mais velha, de ajudar a cuidar, de ajudar a tranquilizar e tudo mais. Então foi um caos, assim, né? Quando minha mãe foi pra cirurgia, né? Enfim, a gente já sabia que ela ia ter que fazer uma grande cirurgia, etc, né? O meu pai também não ficou bem. E o meu irmão, tadinho, não estava nem entendendo direito o que estava acontecendo, né? Então, para mim, você pode imaginar o tamanho do desafio, né? E aí eu voltei para casa. Minha mãe foi internada, ficou internada, e eu voltei para casa e Ellen em cima da cama dela.
tinha um livro com um papel de embrulho em cima, ou seja, ela tinha aberto, né? Tava ali, e eu falei assim, ué, alguém deu alguma coisa de presente? Deixa eu ver o que que é. Quando eu vi o nome Você Pode Curar Sua Vida, aconteceu um negócio que, certeza que já deve ter acontecido com você. Eu já me Sabe arrepiei quando... inteira aqui. Então. Sabe quando... Certeza que já aconteceu com você. Sabe quando você vê o título de um filme, ou um livro mesmo, ou o título de um curso, de uma palestra, e você fala assim, meu Deus, é pra mim, é comigo que isso tá falando, né? Acho que foi a primeira vez que eu entendi que existia algo que a gente chama de intuição. Algo dentro de mim gritou e falou, pelo amor de Deus, abre, o embrulho é pra você, ele tá aqui pra você, né? E aí, eu li o livro inteiro enquanto minha mãe estava no hospital. Ela ficou, acho que 3, 4 dias no hospital. E eu li do começo ao fim. E o tempo inteiro que eu li esse livro, que certeza que já deve ter acontecido com você, com o pessoal que está ouvindo a gente aqui, eu ficava com aquela sensação assim. Apesar de, por um lado, eu estar recebendo informações novas, por outro, parece que eu já sabia. Uma parte minha parece que eu já sabia disso de algum lugar, mas como assim? Na verdade, eu não sabia da onde, né? Então, por um lado, era novo. Por outro, parecia que não era novo. Parecia que eu estava me reconectando com algo que eu já conhecia. E isso foi mágico. Quando minha mãe chegou do hospital, eu falei assim pra ela, mãe, olha só, você vai fazer quimioterapia, radioterapia, né? Foi uma cirurgia muito, muito grande, né? O câncer estava bem avançado. E óbvio que você vai fazer tudo isso, tem que fazer. Mas, se você não libertar o padrão de ressentimento, né? O ressentimento que criou esse câncer, e agora eu descobri que por trás de um câncer sempre tem um padrão de ressentimento, eu com o livro na mão. O câncer vai voltar. Vai voltar, é só uma questão de tempo, né? Porque você vai tratar o superficial, o que tá na superfície. Mas a raiz que causa o problema na superfície vai continuar aí dentro. Então, vamos fazer o seguinte, e na época a gente não tinha condição de, sabe, de levar ela, de pagar dela ir para um psicólogo, não tinha, né? Então eu falei para ela o seguinte, olha, a moça que escreveu esse livro se curou de um câncer. Se ela conseguiu, sabe, há vários anos atrás, por que você não pode conseguir? Né? E no caso dela, ela ainda foi super ousada, porque ela não fez nem cirurgia, nem nada, quando a Luísa descobriu, né, o câncer. Ela falou, médicos, me deem uns meses para eu arrumar o dinheiro para a cirurgia, porque eu não tenho dinheiro agora. Não era verdade, ela queria experimentar tudo aquilo que ela já vinha estudando e tudo mais, né? Então eu falei para ela, olha, você ainda, puxa, fez a cirurgia, vai fazer quimioterapia, radioterapia, olha que maravilhoso. Então no seu caso não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, né? Que isso eu falo muito para as pessoas, para os alunos, não é uma coisa ou outra. Não é ou a metafísica ou a medicina tradicional. Não, é uma coisa e outra. As coisas fazem assim, caminham juntas, né? E aí foi assim, eu falei pra ela, olha mãe, nesse livro tá cheio de exercícios. E porque o que eu gosto muito na Luísa é que ela é muito prática, né? Então ela dá a teoria, mas ela logo fala como que a gente aplica isso na nossa vida, como que a gente sai disso. Então o livro ele é lotado de exercício. E eu fiz ela passar por todos os exercícios. Todos. E ajudei ela, né, a pensar aonde que tá, né, esse ressentimento. Apesar de que eu já tinha pistas, né? Porque com 13 anos eu já não era criança, né? E então a gente foi chegando a conclusões juntas e a gente foi trabalhando juntas. Bom, minha mãe tá linda, maravilhosa. Responsabilidade, né, para uma filha. Pré-adolescente, vamos dizer assim, né, uma menina tão novinha, porque normalmente os pais dizem o que fazer, não os filhos dizem o que os pais devem fazer, né? Então você deve Vou te contar uma responsabilidade. E outra, só uma outra observação. A Luísa, naquela época, porque se hoje em dia ainda tem médico que torce o nariz, eles estão já considerando todos os resultados maravilhosos que esse tipo de estudo tem comprovado, né? Mas naquela época, imagina a revolução, assim, a ousadia, né, da parte dela, a coragem de ir contra o sistema, porque não se falava disso, ela provavelmente não via isso em cada esquina, né? E ainda ia contra as autoridades, ou seja, os médicos que Exatamente. Hoje em dia, né, uma coisa tem mudado muito. Inclusive, eu tenho muitos médicos que procuram a formação e eu fico tão feliz. Então, assim, realmente, hoje estamos num outro capítulo dessa história, mas ela encarou um capítulo mais desafiador, com certeza absoluta.
E a sua Não, mãe sarou? a minha mãe tá linda, maravilhosa. Isso já vai fazer 30 anos, daqui a pouco faz muito tempo. E nunca teve uma recidiva, nada, nada, nada. E assim, as pessoas Graças me a Deus. perguntam assim, Ellen, você sente que foi porque ela fez esse trabalho? Você acha que foi? Eu falo, gente, eu nem acho e nem sinto. Eu sei que foi. Vem de um outro lugar, que é o eu Aham. sei, né? Aham. E aí, Ellen, eu nunca mais larguei a Louise. Nunca mais. Então, Pô, eu foi dali pra estar nas livrarias e comprar todos os livros dela. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui mesmo na livraria, eu falei, bom, primeiro a gente ganhou. Deixa eu ver o que mais ela tem. Eu comprei tudo quem que eu que vi pela deu frente. esse que tava Uma na cama prima da sua mãe? dela. Uma Ah, prima dela. Uma você já prima agradeceu? dela. Nossa, ou se sim, ela sabe que hoje eu trabalho com método, tudo, tudo, Que tudo. legal. Foi lindo. Que lindo. E aí eu fui atrás, comprei todos os livros dela. Eu brinco que é a Luísa que me ajudou a aprender inglês, porque nessa época, quando eu tinha, sei lá, 13, eu li o livro. Quando eu tinha 15, 16, né, que a internet estava ficando bem forte, né, estava ficando um pouco mais forte, a Luísa lançou a rádio, mais ou menos nessa época, ela lançou a rádio da Hay House. Hum, Então, ela dava palestras, ela fazia podcasts, ela, né? E aí a gente conseguia ouvir ao vivo, era incrível naquela época, era moderninha, né? nossa, Que moderninha. super, super. E eu Super brinco que visionária. assim, eu ficava, meu Deus do céu, mas eu preciso entender o que ela tá falando, eu preciso entender, né? Então eu brinco muito que ela acabou sendo também uma professora de inglês para mim. Bom, Ellen, a vida seguiu, então eu acompanhava tudo. Então ela fazia palestra, eu acompanhava, ela fazia programa na rádio online, eu acompanhava. Vai, agora a Luísa vai lançar mais um livro. Eu ficava, vai, chega, chega, chega no Brasil. Chegou no Brasil, eu saía correndo e comprava. Eu nunca mais larguei, né? E claro que usava todos aqueles ensinamentos na minha própria vida. Ah, só um comentário, você falou assim, puxa, que responsabilidade, né? Que coisa, com 13 anos, né? Você ter essa responsabilidade. Eu tive um outro episódio na minha vida mais cedo, eu tive puberdade precoce. Então eu ia menstruar com 4 anos de O idade. quê? Sempre e Caramba! eu sempre queria tentar entender por quê, sabe? Por que que meu corpo já estava se preparando para menstruar, né, Nunca para se ouvi tornar falar nisso. adulta? Então, quer dizer, como eu passei por isso, né? Eu li muito a respeito, etc. Então, eu te diria, é um pouco mais comum do que a gente pensa, mas quem nunca viveu isso, né, existe, se chama puberdade precoce. Inclusive, eu acabei de formar uma médica que é endocrinopediatra, né? E quando eu contei nessa história, ela chorou. A Gabi, que é uma linda. Então, assim, é um pouco mais comum do que a gente imagina. Só que Calma não aí, tinha. você menstruou com 4 anos? Não, não. O meu corpo, com 4 anos, começou a desenvolver sinais. Então, eu comecei a desenvolver seio. Minha mãe falou: pera, Aham. isso não tá. Né? Caramba! No comecinho, minha mãe viu e falou: Uhum. peraí, tem alguma coisa de Que errado. Aí louco! a pediatra falou: vai para o endócrino pediatra, porque tem alguma coisa hormonal. Deve ter feito exame e viu Aham. que tinha uma alteração hormonal. Aí foi, assim, procura tumor na hipófise, procura, porque pode ter 1000 causas. E ninguém encontrou causa nenhuma. Não Nossa, que tinha louco! explicação. E não Uhum. tinha caso na família. Minha mãe não teve isso, minha avó não teve isso, né, a avó da minha mãe, minha bisavó não teve, né? E aí eu sempre. Daí não, eu não menstruei. Aí eu fui fazer um tratamento, tive que tomar hormônio, tive que tomar umas injeções que eram tão doloridas a cada 28 dias, até os 9, né? Pra Caramba! segurar a menstruação. Quando eu parei o tratamento com as injeções, eu menstruei depois de 2 meses. Com 9, tá bom, já tá na É, idade, né? Mas foi depois de 2 meses, essas injeções estavam segurando ali. E eu sempre quis entender muito, né? Por quê? Você não tem, a medicina não acha explicação nenhuma para o que aconteceu, né? Óbvio que tem, né, alguma outra explicação. Então, o trabalho da Louise, né, toda a literatura dela, todo o contato que eu tive com os livros, o trabalho que eu fazia sozinha comigo mesma, né, fazendo os exercícios que ela propunha, né, me fizeram entender que essa relação mente-corpo, né, que é um dos carros-chefes da Louise Hay, né? Então ela fala muito sobre os padrões mentais que criam doença e como as nossas células escutam tudo que a gente pensa e tudo que a gente fala, né? E como a minha família de origem, né, então pai, mãe, existiam muitas questões sensíveis estruturalmente, né, dizendo. Então meu pai uhum. sempre teve muitos problemas de saúde desde antes de eu nascer, então sempre foi tudo muito complicado, sempre foi tudo muito desafiador. Então, eu já comecei a mandar mensagem pro meu corpo de que meu corpo precisava crescer, que eu precisava assumir, né, aquela família, eu precisava ajudar a minha mãe, eu precisava, né, Caramba! porque o câncer da minha mãe quando eu tinha 13 anos só culminou
foi uma consequência de muitos desafios que ela viveu nos vários anos anteriores. Eu acompanhava aqueles desafios, né? A minha gravidez, para ela, foi muito complicada, foi muito desafiadora. Então, o meu corpo entendeu, peraí, eu preciso crescer. Eu preciso dar conta, eu preciso ajudar essa família, tem um irmão mais novo, eu preciso crescer. Né? E aí foi o trabalho da Luísa que me fez entender um monte de coisa. Então, assim, puxa, se não fosse o trabalho da Luísa, eu não sei, sabe? Eu realmente não sei que compreensão que eu teria da vida, que relação que eu teria comigo mesma, com o mundo. Bom, só para terminar, então, encurtar a história. Eu fui trabalhar para grandes multinacionais, fui fazer outra coisa da vida. Eu me formei em relações públicas, fiz pós-graduação em marketing, nada a ver. E sempre trabalhei para grandes multinacionais. E sempre com um buraquinho na alma. Sabe quando você fala, e tive uma carreira rápida, né? Então, com 20 e poucos anos eu já era gerente. Sabe aquela sensação de assim, gente, eu tinha tudo para ser a pessoa mais realizada e mais feliz. Olha, sucesso na carreira e tal. Eu tinha um buraco na alma. Eu falava, gente, tem alguma coisa errada com a minha vida, tem alguma coisa errada com o que eu faço. Eu sentia que eu não vivia a minha missão. E aí, assim, os tempos passaram, eu fui de uma empresa para outra, trabalhei fora do país, enfim. E aí, só para encurtar a história, no meu último emprego, né, numa grande multinacional, eu entrei em burnout. Para quem está acompanhando a gente aqui e não sabe o que é, burnout já é considerado doença hoje, graças a Deus. É uma crise de estresse máxima, física, mental, emocional, espiritual, tudo. E aí eu precisei ser afastada do trabalho. E olha que para ser afastada do trabalho tem que ser grave mesmo. Eu fiquei bem mal. E aí eu resolvi fazer uma viagem para dentro. Eu viajava muito a trabalho, para lá e para cá, para outros países. Eu falei, não, agora é hora de eu viajar para dentro. E aí eu fiz uma pergunta que uma vez eu ouvi a Luísa falando num podcast há muito tempo atrás. Só que eu nunca tinha feito a pergunta para mim. Que era assim, se eu não precisasse de dinheiro, nada, tenho milhões ali na conta, não, o que eu faria da minha existência? Eu faria o que eu estou fazendo hoje? A resposta foi não, com certeza não. Eu viveria para espalhar os ensinamentos da Louise Hay, porque eu sei a transformação da minha vida, da minha mãe, né? E eu dava o livro de presente, ainda dou, obviamente, né, da Louise para tudo que era gente. As pessoas sempre falavam, gente, esse livro, eu tive insights. Eu falava, gente, é tão poderoso que eu viveria para espalhar esses ensinamentos. Mas isso é utópico. Como que eu vou? Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar. Como assim, né? Aí eu fui pesquisar e vi que a Luísa tinha criado um método, que vi que a Luísa tinha criado treinamento, que ela tinha ido além da literatura, que ela tinha criado cursos, eu não sabia. E aí o resultado foi que 6 meses depois desse burnout, que eu fiz essa viagem para dentro, que me veio essa resposta, eu estava lá nos Estados Unidos com a equipe dela fazendo a formação para trabalhar com os cursos, fazer atendimento individual, de coaching e tudo mais. Fiquei lá um tempão. Voltei e comecei do zero. Completo, assim, do zero. Quanto tempo de curso? Olha, eu fiz as 2 formações do método. Tem 2, né? Que seria assim, o módulo 1 e o módulo 2. Então, como ia ser uma meio que em seguida da outra, eu falei, bom, já que eu vou viajar, vou para fora, já vou fazer as 2. Então, eu acabei ficando lá 20 dias no total. Então, a primeira formação tem 8 dias, a segunda tem 7, teve um mini intervalo entre, né, 2, 3 dias de respiro. E aí já voltei com as 2 formações. Né? Foi um intensivaço. Então, o dia inteiro. É da hora que a gente acorda, literalmente até a hora que a gente vai dormir. Olha que louco. É mesmo, é? Até a hora de dormir? Até a hora de dormir. Agora, olha que louco como que, às vezes, uma coisa que aparentemente é ruim, né? Um burnout, uma insatisfação, um buraquinho lá dentro e tal, como que a vida está sempre direcionando a gente, né? Nossa, se a gente começar a ter essa perspectiva, não ficar julgando bom ou ruim. Tem uma historinha que fala, é uma longa história, não vou contar porque senão vai ficar muito extenso, mas que no final das contas a conclusão é, você sempre falar, eu não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim. Você apenas colocar numa posição de observador de para onde aquilo quer te levar, o que aquilo quer te fazer refletir, né? E olha que coisa maravilhosa, você provavelmente super se encontrou e está trabalhando com isso até hoje, né? Não, até hoje. E foi assim, eu brinco com as pessoas que eu falo que eu vivo uma segunda encarnação nessa existência. E uma afirmação que eu usei muito foi assim, porque daí eu falei assim pra mim, claro que eu tive muito medo, né? Eu tinha um salário muito legal, eu ajudo até hoje meus pais financeiramente. Então, assim, abrir mão disso tudo para começar um negócio do zero, é óbvio que me deu muito medo. E claro que eu pensava, né, meu Deus, junto com a sensação de medo, será que é possível? Será? E eu pensei o seguinte, espera um pouquinho. Um dos ensinamentos da Luísa é que o nosso pensamento tem poder. E porque a gente escolhe acreditar se torna verdade na nossa vida. É um dos principais ensinamentos da Luísa.
Então, eu vou usar isso ao meu favor. Então, eu comecei a afirmar. Eu escolho acreditar que é possível trabalhar com o que eu amo e ter um excelente retorno financeiro com isso. E eu repetia isso como um mantra. Um mantra. E foi o que aconteceu, deu super certo. Então, eu voltei, já comecei a fazer um curso depois do outro, comecei a fazer os atendimentos de coaching. Até que foi tão legal, foi dando tudo, né, certo, né, numa velocidade muito bacana, que nunca teve um brasileiro formador, né? Então, quem queria fazer a formação aqui no Brasil precisava fazer com pessoas de outras nacionalidades. E aí, em Legal. 2019, eles me Você fizeram o convite, eu tava com a minha com a filha? bebezinha recém-nascida no colo, eles me Ah, fizeram o convite, falaram, olha, a gente acha que, né, o Brasil merece, precisa ter uma pessoa pro Brasil, então a gente queria, né, fazer o convite pela tua experiência, pela trajetória que você tem traçado e tudo mais. E foi em 2019, né? que Então, legal, foi isso. parabéns, que Ah, obrigada. Foi especial isso, uma e que honra bom para imensa. todos nós, né? Porque uma vez que você tem acesso ao que são essas palavras, ao que são esses ensinamentos, você entende que isso é um grande bem para a sociedade que você está fazendo esse seu trabalho. É muito Exato, lindo, exato. E é uma muito sensação de lindo. cumprir uma missão, assim, é muito. É difícil colocar em palavras, sabe? Quando você sente que você está Uhum. cumprindo uma missão do mundo, sabe? É isso Uhum. que eu sinto hoje. Eu acho que hoje em dia todo mundo está se questionando com relação a isso, sabe? Sim, Questionando o status quo, né? Essa coragem de total. sair da zona de conforto, das coisas que a gente faz por conveniência, porque os outros acham legal, ou porque a sociedade colocou na sua cabeça desde pequeno que aquilo é importante, que Exato. aquilo é valorizado. Ou que Eu acho aquele que é o único caminho, que é um né? único caminho, exatamente. Acho que agora a gente está numa transição, vamos dizer assim, né? Até tem se falado muito sobre essa chegada da nova era e tal, que a gente sabe que é uma coisa mais longa, que vem vindo aos pouquinhos, mas eu acho que traz muito isso. A gente entrar em contato com a nossa essência, a gente fazer do nosso trabalho a expressão dessa nossa essência, né? Uma Exato. coisa que nutre a alma, não só Isso. ficar no molde de sobrevivência, de eu preciso alimentar a família, eu preciso dar um teto para todo mundo. Isso foi muito importante. A gente não está desvalorizando o que aconteceu no passado. Isso teve que ser dessa forma, né? Por outros Uhum. motivos. A gente estava aprimorando outras facetas do ser humano e tudo mais, né? Outras Total. partes nossas. Só que eu acho que é chegada a hora que eu venho percebendo que isso está acontecendo com muitas pessoas, que vem esse questionamento do será que eu estou feliz mesmo? O que eu faço, eu faria se eu não fosse ganhar dinheiro nenhum? Por que eu faço o que eu faço? Isso. Né? E as E pessoas estão eu. tendo mais coragem, com casos como o seu, por exemplo, que serve muito de inspiração, de você largar uma coisa que é desejada por todos, vamos dizer assim, Uhum. né? Poxa, ela Sim, tinha sim, tudo, ela ganhava um super salário, ela sim, tinha poder na mão, vamos dizer assim, e sim. você abre mão desse poder, né? Para Isso. ter Ai, agora outro. quem se arrepiou fui eu. Exatamente. E você sabe que a gente fala muito que esse ano está sendo um ano desafiador e tá para todo mundo, 100% das pessoas. Também foi, vou falar foi. Também foi para mim, e em menor ou maior grau para todas as pessoas. Agora, também esse vírus e tudo que ele tem causado, né? A gente teve ter se isolado, voltado mais para dentro, né? Fez com que as pessoas justamente voltassem mais para dentro. Então, eu acho que, como você falou, concordo em gênero, número e grau, é um movimento que já vem acontecendo há muito tempo. Mas eu sinto que 2020 isso deu uma acelerada. Eu digo o processo de autoconhecimento das pessoas mesmo, sabe? Uhum. Porque muitas pessoas foram obrigadas a olhar para dentro. Tá, eu não vou para Exatamente. festa, eu não vou para restaurante, eu não vou. É sexta-feira à noite, eu tô em casa comigo. É. Então eu vou ter que olhar para mim, eu vou ter que olhar para Uhum. dentro, né? Então eu também sinto que mais do que nunca as pessoas estão refletindo sobre essas coisas todas, né? Eu acho que o medo e a proximidade da morte também traz essa aceleração, O que né? que eu tenho feito da minha vida? Qual é o sentido, A né? perda das outras pessoas que infelizmente aconteceu ao longo disso tudo a gente que é essencial e a gente vê Acho que que de muito tempo com coisas acho que é, você que a cortou um gente pensava pouquinho. que eram. Ela travou ou é impressão? Voltou. Tá Travou, tudo certo, pessoal? travou, Travou. travou um pouquinho. Agora Travou, tá mas agora tá normal? voltando. Tá voltando devagarzinho. A sua imagem tá um pouquinho embaçada. A sua tá um pouco pixelada também. Como é que tá aí, pessoal, para vocês?
Se vocês puderem falar no chat, só pra gente saber se é com as duas, se é do Instagram, se é só a internet da Ellen. Vamos ver o que eles vão comentar aqui. Tá, tem gente falando que tá travando, tá cortando. Se vocês puderem, falar se voltou, porque pra mim aqui já voltou. Pra mim você ainda tá um pouco pixelada. Ficou ruim com as duas ou ficou ruim com uma das duas? As duas estão travadas? Cortaram as duas. Ah, tá. Então pode ser do Insta mesmo. Às vezes acontece. Mas agora tá voltando ao normal? Vocês estão ouvindo a gente? Mesmo estando ainda um pouco embaçado? Porque aí vai voltando aos pouquinhos. Se vocês estiverem ouvindo, dá pra gente continuar. Tá voltando. Tá. Tá voltando. Às vezes é o horário de pico, né? Esse horário é... E aqui, pelo menos, eu tô em Jundiaí. Aqui, pelo menos, agora tá começando a diminuir a chuva. Por isso até que eu fechei tudo com o meu cachorro, coitadinho. Ele começa a tremer de ouvir trovão. Igual a minha. Eu fiz a mesma coisa. Fechei tudo, correndo. Eu tenho que fechar tudo, porque coitadinho, ele treme assim de chegar a balançar, sabe? Igualzinho. Dá uma dó. Dá muita dó. Mas agora acho que voltou bem, assim. Estamos ouvindo as duas. Tô falando, né? O som tá ok, tá normal. Tem gente falando pra mim, já tá normal. Ótimo. A gente estava falando sobre parar para refletir sobre o que nesse é ano de 2020, né? O que é essencial? Porque quando a gente perde as pessoas, ou a gente se vê próximo da morte, a gente fala, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? Sabe? Será que eu realmente estou gastando o meu tempo, usando o meu tempo com o que eu acho que vale a pena? Exatamente. Ou será que eu estou me preocupando com coisas bobas? Eu acho que essa dimensão do que é grandioso mudou também. Tem coisas que a gente dá um valor enorme e diante de uma situação como essas, que a gente passou esse ano, a gente vê que não era aquilo tudo, que aquilo nem era importante e que em tempos normais a gente super valoriza, né? Exatamente. E isso é muito maravilhoso, né? Cada pessoa passou por isso de um jeito diferente, né? Sim. Uns experienciando até a própria doença, outros a doença dos outros o medo, a ansiedade. Isso. Muitas pessoas com medo, com ansiedade, outros perdendo emprego, perdendo as coisas. Foram muitos aprendizados, foi um aprendizado coletivo, né? Muito forte. Sim, exatamente. E esse tipo de coisa que você e a Luísa ensinam pra gente fortalece muito, porque a gente passa a perceber que não é uma coisa que está fora, igual a gente falou no comecinho. A gente passa a perceber que quando a gente desperta esse poder, essa força dentro, a gente está com ela o tempo todo. A gente pode estar numa festa de eletrônico, a gente pode estar num velório, a gente pode estar na praia, numa floresta, a gente pode estar em qualquer lugar que isso está dentro da gente. Isso é um estado muda, interno. Exatamente. É aí que mora o nosso poder. Vamos falar um pouquinho disso? Como é que as pessoas... Vamos pensar nas pessoas que não têm muito acesso a essas informações. Então, assim, como é que a gente descobre essa vozinha interior? Como é que a gente se fortalece? Como é que a gente desperta para o auto-amor? Que eu acho que, assim, se eu pudesse resumir todas as lives que eu fiz esse ano, eu falaria, se eu pudesse dar um único conselho, eu falaria, se amem mais, se critiquem menos. Então pronto, acabou. Primeiro, um dos principais... Bom, vamos lá. O que eu costumo dizer, tá? O método da Louise tem 2 pilares, esse é o meu jeito de explicar, tá? Uhum. Tem 2 pilares centrais. E aí esses pilares se desmembram em mini e outros pilares. Mas 2 centrais. Um é, o seu pensamento tem poder. O seu pensamento ajuda a criar a tua realidade, atrair as experiências para a tua vida. Então esse é um grande pilar, né? Então você tem o poder de co-criar a sua realidade quando você aprende a controlar o seu pensamento, tá? E o outro pilar, que não é tão importante quanto, são 2 pilares do mesmo tamanho, vai? Uhum. Que sustentam a casa, né? Se você não se amar e se aceitar exatamente como você é, tudo que você cocriar, você até pode cocriar a casa, o carro, o apartamento, o emprego, o relacionamento, qualquer coisa que você acha que vai te fazer feliz. Você até pode, mas se você não estiver amando e respeitando quem você é e não quem os outros gostariam que você fosse, nada disso vai te trazer a felicidade que você busca. Porque essas coisas não vão encontrar espaço dentro de você. Por isso que eu digo que são 2 pilares centrais. Então a Luísa tem um livro inteiro que é só aprendendo a gostar de si mesma, né? Que tem um áudio bem famoso, de graça, no YouTube de meditação dela com esse nome.
Aprendendo a Gostar de Si Mesmo, que aliás é uma meditação maravilhosa, que ela fala dos passos para você se amar, né? Então ela vai falar da importância do perdão. E aí o passo 1 é: pare com toda crítica. Então, as pessoas que falam muito assim, né? Ai, Rê, mas meu marido me critica, meu chefe me critica, ai, minhas amigas me criticam. A gente vai investigar e a pessoa tá fazendo isso com ela mesma. Os outros são só um espelho. Estão espelhando a relação que ela tem com ela mesma, né? Então, a gente sempre brinca e fala, não tem como mudar o outro. A única forma de você mudar o outro é mudando você. Então, a gente sempre vai falar desses 2 pilares centrais, né? Então, a importância da gente aprender a fazer as afirmações positivas. A Luísa foi a pioneira, né, em falar de afirmações positivas e tudo mais. A importância de você saber controlar o seu pensamento, né, para você cocriar o que, né, em todas as áreas da tua vida, né? Isso vai impactar em todas as áreas da sua vida, né? Só que junto com isso, tão importante quanto é a tua relação com você, o você se amar e se respeitar, você conhecer quem você é, né? Porque para você se aceitar como você é, você precisa se conhecer como você é. A Luísa ela fala de um jeitinho que eu acho tão especial, que ela fala assim, como é que a gente procura fazer com as crianças pequenas, né? Com um filho querido, para que ele cresça e se desenvolva dentro das características próprias, né? Então, aceitando esse filho como ele é e não como você gostaria que ele fosse. É acolhendo as necessidades e estimulando as capacidades. E, claro, colocando limites para ele saber se dar conta do limite dos outros, né? Isso é tão importante. Isso tendo acho para que ele um toda olhar de mãe amor. E pai, todo pai e mãe, quando estão grávidos, deveriam ter acesso a esse tipo de ensinamento, Reflexão, né? Exato, exato. Mas o ponto da Luísa é, por que a gente não faz isso com a gente? Com a gente. Eu acolher as minhas necessidades, estimular as minhas capacidades, me aceitar como eu sou. E não Mas como eu mesma gostaria que eu fosse. Mas talvez a gente não faça isso com a gente porque a gente já não recebeu dos nossos pais, que são o nosso primeiro modelo de amor. Isso, então, exatamente. acho que é mais importante o pai e mãe ter acesso a isso primeiro para cortar esse círculo vicioso, vamos dizer assim. Porque a partir do momento que criarmos filhos mais saudáveis, emocionalmente falando, e que se amem mais, né, que tenham essa autoestima elevada, que a maioria das pessoas não tem. Não. Às vezes as pessoas mais admiráveis têm uma autoestima péssima, às vezes, né, aquela pessoa que você nunca imaginar, enfim, acho que todos nós temos isso. E eu vejo que os pais não sabem muito fazer isso, eles acham que os filhos são extensões deles e que eles devem continuar o que eles queriam fazendo. E eu sempre vi isso como um grande erro. Claro que eles não erram de propósito, né? Mas tinha que ter um curso para os pais. A gente fala, no método da Luísa, a gente fala exatamente isso. Nós somos todos vítimas de vítimas. E tá todo mundo fazendo o melhor que pode dentro do conhecimento, da compreensão das coisas que tem, né? Então, jamais os nossos pais poderiam ter ensinado a gente de algo que eles não sabiam. E nem receberam eles mesmos. E receberam. Então, como que eu vou ensinar você de alguma coisa que eu não conheço? É impossível. Eu tenho que conhecer primeiro para falar, olha, isso existe, que bom. Eu amo ela e vou ensinar para ela. Né? Eu amo a minha filha, vou ensinar para ela. Mas eles não conheciam. Se amar, o que é isso? Né? Que a gente deveria aprender na escola. Né? E como a gente estava num molde de vindo de guerras, gerações de guerra, então eles estavam num molde sobreviver. Eles têm que ser aceitos na sociedade, eles têm que se comportar bem, eles têm que isso, tem que ter isso, contrário. Né? Então dá para entender. Tem que atender a expectativa do mundo. Exato. Não, totalmente compreensível, mas eu acredito que a nossa geração veio também, né? A gente tem tantas missões, mas veio também para quebrar isso. Para mudar isso. Concordo. Mas, Ellen, o que eu falo muito para as pessoas, assim, a melhor forma da gente ensinar os nossos filhos, claro que a gente tem que saber como ensinar, isso tudo é muito importante, mas a melhor forma é pelo exemplo. Então, se eu me amo e me respeito como mulher, a minha filha, eu tenho uma filha, né, uma menina, a minha filha vai aprender por observação, né, por olhar e falar assim, olha,
Minha mãe é mesmo, olha, É quando ela verdade. fala isso, ela tá falando isso porque ela se respeita. Quando ela Uhum. coloca esse limite, ela tá colocando esse limite de forma gentil e firme, respeitosa, mas porque ela se respeita, né? Então, Uhum. não adianta a gente também ensinar algo que a gente não pratica, porque as crianças Exatamente. aprendem muito por É observação. igual você falar pro filho, não come batata frita, e você tá ali comendo, Isso, né? perfeito, perfeito. Então, é incoerente. Eu só estava pensando que, de repente, assim, a gente já não tendo recebido isso, seja mais difícil, e não sei se a gente consegue zerar 100%, acredito que sim, do que uma criança que já foi criada nesse ambiente de auto-amor e de, sabe, autoconsciência. Por isso é que, como você disse, acho que a gente é a geração da transição, né? Onde isso está Sim, sendo sim, quebrado, mas os nossos filhos e sim. netos talvez nem saibam o que vai ser baixa autoestima, autoafirmação e coisas desse tipo, né? Se Deus quiser. Mas tem uma coisa, Ellen, que é assim, nós somos seres imperfeitos, né? Então, assim, é utopia. Eu sempre brinco, gente, o dia que eu não cometer mais erros e atingir a É, perfeição, eu acho que eu desencarno, encarno num é, planeta bem mais legal, leve, estamos sutil. aqui para isso, né? Estamos aqui para evoluir, estamos aqui para É, aprender. E a gente aprende também cometendo erros. uhum, Então, por verdade. mais que, né, eu tenha a consciência que eu tenho, que eu forme pessoas para trabalhar com isso, que de vez em quando eu cometo erros. Ainda assim vai errar, com Ainda certeza. assim eu vou errar e eu Vamos preciso errar. aprender a me perdoar por isso, né? Então eu Uhum. faço uma das técnicas da Luísa, que é o exercício do espelho. Então eu olho para mim, nos meus olhos no espelho, e eu falo: Rê, tá tudo bem. Você errou tentando acertar. Ou Uhum. você tá passando por um período de muito estresse, um desafio pessoal muito grande, e por isso que você cometeu esse erro, tá tudo bem. Eu te Uhum. perdoo por você não ser perfeita. Eu te perdoo e te liberto. Quando eu perdão, um erro com a Sofia, que é minha filha, eu falo para ela assim: ela tem só 2 anos, mas ela já tá começando a entender as coisas, né? Então eu falo assim pra ela: filha, a mamãe gritou com você, a mamãe ficou muito triste por ter feito isso. A mamãe já se perdoou, porque a mamãe não é perfeita, mas a mamãe já se perdoou por não ser perfeita. Você me perdoa também? Então eu tô Isso. ensinando ela como ela vai lidar com a culpa no futuro quando ela comete um erro, porque ela vai Uhum. cometer. É Claro verdade. que a gente está aqui para fazer o nosso melhor todos os dias, né? Então, meu objetivo é cada vez errar menos e acertar mais. Eu quero Sim. que o objetivo da Sofia seja cada vez errar menos e acertar mais. Eu espero que os filhos dela tenham ainda mais condição de acertar mais e errar menos. Agora, errar todo mundo vai, porque a gente está aqui nessa dimensão para aprender, né? Talvez não seja tanto sobre errar ou acertar, mas como lidar com isso também, né? Isso, Como a exatamente, gente vai perfeito. consertar o erro, lidar com o erro, falar sobre o erro. Em muitas Exato. famílias não é nem falado, a pessoa passa batido, no outro dia nada aconteceu, e aquilo vai Isso, criando um ressentimento, vão criando coisas não isso, ditas, exato. não resolvidas, e aí um dia a pessoa explode, no outro dia a pessoa está de mau humor, ninguém sabe por quê. E aí vira Isso. aquela bagunça caótica, né? Que a gente já conhece. Isso, Que é comum isso. em todas as casas, viu, gente? Se você acha que você tem problema familiar, todos nós temos, né? Exato, em maior ou menor Justamente grau, todos porque nós não temos. sabemos nos comunicar direito. Acho que a questão central é essa, não é errar ou acertar, como você disse. O dia que a gente acertar tudo, acho que a gente nem vai estar mais aqui, né? Porque o propósito de estar aqui é se trabalhar mesmo, mas o como lidar com isso. E é difícil, é Exato. muito difícil quando às vezes você está ciente disso e você consegue fazer um movimento, mas a outra parte não entende ou não consegue assimilar dessa forma e usa isso para te atacar, como se você tivesse com uma fraqueza por reconhecer o seu próprio erro, aí vira uma disputa. Ah, é tão difícil o relacionamento humano, né? Por isso Às que vezes dá uma preguiça, porque assim, parece que a gente está todo mundo no CIA. Como é que chama? CIA, jardim de infância, vamos dizer, porque agora toda hora muda, né? Essa coisa de muda as escolinha. nomenclaturas, Muda. Parece que tá todo mundo no jardim de infância, na área da é. comunicação, Por isso que principalmente uma coisa que eu vejo acontecer emocional. bastante, Ellen, assim, quando uma pessoa de uma família começa a investir no autoconhecimento e tudo mais, né? Começa a ler, fazer um curso, etc. É muito legal porque ela acaba inspirando as pessoas que estão ao redor a fazer também. E aí é muito Uhum. bacana porque elas começam a falar a mesma língua. Sabe? Puxa, olha, eu cometi um erro, eu tô me sentindo culpada. Vamos falar sobre a culpa?
Quando Aham. as pessoas que estão dentro de uma mesma casa, né? E graças a Deus que eu tenho a sorte do meu marido desde sempre, quando a gente se conheceu, Ah, que e eu bom. falei, amo Luiz e Rei, ele falou, jura? Eu amo ler tudo sobre isso e tal. Então, Que graças a legal, ai, Deus. que bom, que Então, sorte. eu dei sorte. Mas eu vejo Merecimento, um muito. amigo meu diria, não é sorte, é merecimento. A gente se atraiu dentro da filosofia da Louise Hay e tal, a gente se atrai, né? Mas eu tenho visto um movimento, Ellen, e isso é muito legal, de pessoas inspirando outras, e não tô falando só de casal, tô falando de minha irmã, né? Uhum. Inspirar outra e tal, né? Pessoas que nunca pararam para se interessar por esse tipo de tema, nunca pararam, né? E agora inspiram quem convive, né? Amigas, Uhum. pessoas que convivem mesmo. E isso é muito legal, né? Porque É. daí, de novo, né? Se a gente está trazendo as mesmas reflexões, né? Então, por exemplo, se eu estou empenhada a aprender a lidar com as minhas emoções negativas e a pessoa que mora comigo, a pessoa que convive comigo, também está empenhada em aprender a lidar com as emoções negativas dela, fica muito mais fácil a gente falar Pô, sobre com isso. certeza. Com Puxa, eu certeza. explodi com você, mas olha, a análise que eu fiz do porquê que eu explodi foi assim, 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 e outra pessoa vai estar muito mais aberta para entender, né? Uhum. Eu e o meu namorado, a gente tem um relacionamento de 7 anos e quase 8 já. E foi uma jornada de trazer essa comunicação para a nossa relação. Hoje em dia, isso acontece muito mais rápido, assim. Antes, a gente ficava, briga, fica com raiva, não sei o quê, aí depois conversa. Aí a conversa não é tão clara, ainda se magoa, não sei o quê. Aí, ao longo desse período, a gente foi se aprimorando de um jeito que agora já parece terapia de casais, Ai, que sabe? ótimo Já isso, é tem uma maravilhoso. clareza, assim, de, poxa, isso para você foi assim, né? Me desculpe então, porque para mim eu não percebi, porque para mim isso não é importante, mas eu entendo que para você seja. Ai, Então me maravilhoso. desculpa, sabe? A gente consegue ter esse tipo de relacionamento que é muito saudável, muito saudável. Ai, que maravilhoso. Isso não tem preço. Agora, com outras pessoas, porque a gente convive muito, né? Então, eu leio muita coisa, eu sempre falo, às vezes a gente assiste juntos e tudo mais. Agora, com pessoas aleatórias é que é o problema. Pessoas que não estão Na no mesmo fila do instituto que supermercado. você. Ou até da família, ou Uhum, alguns uhum. amigos, enfim, com as pessoas do mundo, né? Fica mais difícil, mas talvez uma esperança seja a gente entender que é uma jornada. É uma E cada jornada que um a tá gente vivendo vai a sua avançando aos própria. pouquinhos, né? E cada um tá vivendo a sua própria. Então eu falo muito isso para as pessoas, né? Porque é sempre assim, a gente começa um curso dessas pessoas falam: "Ah, eu tô muito intolerante com a minha irmã". Uhum. Porque agora que eu tô entendendo que todo mundo é um espelho e que o que a gente fala, a gente atrai, aí eu fico vendo a minha irmã, ela repassa o dia inteiro reclamando. Então, assim, tô trazendo uma situação, um exemplo de metaforicamente, né? Falando. Uhum. E aí eu falo o seguinte, gente, vocês precisam entender que cada um veio. Isso aqui são palavras de Louise, tá? Cada Uhum. um veio aqui nessa existência para aprender as suas próprias lições. Eu tenho as minhas, você tem as suas, a minha irmão tem as dele, a sua irmã tem as dela, o seu namorado tem as lições deles, meu marido tem as lições dele. E elas são diferentes. A Uhum. gente não pode aprender a lição do outro. E cada um está no seu próprio ritmo de evolução espiritual, de despertar, de autoconhecimento. Cada um está no seu próprio ritmo. Então, quando a Uhum. gente olha uma outra pessoa, né? Porque quando a gente começa a estudar sobre o poder do pensamento e o quão péssimo é quando a gente se critica e critica os outros, o que acontece quando a gente entra no padrão da crítica, a gente começa a ficar mais a gente começa a prestar mais atenção nas pessoas que fazem isso. E às vezes a gente tem uma vontade de falar: para de se criticar. Olha, você está É. reclamando, você vai atrair mais do que você está reclamando, né? Mas Eu às vezes a falo às pessoa não está vezes. pronta. Às É, vezes a pessoa não está pronta para aprender, ela não está é. pronta para olhar para isso. E tá tudo bem. Não Mas significa aí que você você seja acha melhor que, que a pessoa, mas tá tudo bem, é o tempo dela. não vale a pena dizer, apontar, dizer assim civilizadamente, apontar, ou Vale você acha que muito a a pessoa pena. tem que descobrir por conta própria? Acho que vale muito a pena dizer, olha, eu tenho lido a respeito e eu tenho comprovado na minha própria vida que a gente agradece mais daquilo que a gente perdão, a gente atrai mais daquilo que a gente reclama e mais daquilo que a gente agradece. E eu Uhum. percebi que são 6 horas da tarde e desde a hora que você acordou você tem reclamado. Puxa, será que não Uhum. seria importante você olhar para isso? Será que não seria importante? Olha, o livro que eu tô lendo é esse, você tem interesse? Né? Tudo bem, né? Tá aqui, Larga o ó. livro ali na Eu mesa, tirei informação, né? Ó, tem uma pessoa que esquece o fala livro sobre ali. isso. Exato.
E pode ser que aquilo seja uma sementinha que você plantou e vai germinar lindamente em dias ou em semanas, mas pode ser que seja em alguns Ou em anos. anos. Exato. Pode ser que a pessoa daqui 5 anos fale, puxa, é mesmo, minha vida não tá funcionando, não flui nessa área, tem alguma coisa acontecendo, eu preciso olhar pra dentro. Olha, ela me emprestou um livro faz 5 anos que eu nunca olhei, botei na gaveta, acho que eu vou olhar. Tem a hora certa, entende? E a gente precisa aprender, não tô dizendo que é fácil, às vezes a gente perde a paciência, a gente quer que as pessoas estejam, né, no mesmo ritmo que a gente, na mesma página e tudo mais. Eu entendo total, acontece comigo também, mas a gente precisa daí respirar e falar, tudo bem, não é o momento dessa pessoa. Vai chegar o momento dela e tá tudo bem. Vou voltar a me empenhar no meu próprio processo. Eu aprendi com o Encantador de Cães, aquele César Milano, Maravilhoso. que é maravilhoso. Eu aplico com as pessoas, que a gente precisa dizer as coisas de forma calma e assertiva. E Perfeito, é o isso. desafio é esse, é conseguir ter essa paciência de respirar e falar calma, não é o tempo dela e tal, e conseguir falar de forma calma e assertiva. Porque normalmente a gente quer vomitar, né? Xingar, apontar com agressividade e tudo mais. O grande desafio é conseguir ter esse tempo para se recompor, né, raciocinar, acalmar a raiva, né? Outra coisa que eu já aprendi, nunca agir quando você está com raiva. Exato. A Sempre chance de você se arrepender é imensa. você fala besteira, você faz besteira. Então, sempre que eu tô com raiva, eu falo nunca, por mais que pareça, na hora que você tá com raiva, você fala, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dizer isso, porque é a coisa certa. Você tem certeza que é a coisa certa. Mas eu já entendi que isso é uma armadilha e que por mais que pareça precisar ser dito, é melhor sempre se acalmar. E aí depois, calmamente, né, quando você estiver calma, você refletir que realmente precisa ser dito ou feito, aí você vai lá e faz de forma calma e assertiva, mas nunca com raiva, né? E uma ferramenta que ajuda muito, muito, muito nessas horas que você acabou de trazer é a meditação. E as pessoas acham que meditar é um negócio, não, mas é que meditar é meio complicado, que eu tenho que ficar numa posição XYZ, aí eu tenho que parar completamente os meus pensamentos. Eu não sei meditar, Rê. Eu não consigo parar os meus pensamentos, eles não param, aí eu fico mais nervosa e desisto. Gente, meditar é trazer a sua consciência para o momento presente. Só isso, não é brigar contra pensamento, não é lutar. Tudo que a gente luta contra aumenta. Então, se eu luto contra o meu pensamento, ele aumenta. Então, deixa o pensamento passar, traz a sua atenção para o ar entrando e saindo do seu corpo. Aliás, eu estou fazendo meditações gratuitas todos os dias às 7h07 da manhã até acabar o ano. Para a gente fechar o ano com chave de ouro. Vou Amanhã, fazer 7h07, amanhã tem com de você. novo. E eu ensino isso no da começo. manhã. 7h07 da Legal. manhã. É rápido, são 20 minutinhos, é rápido mesmo. É meditação pela cura do planeta. E a gente visualiza junto a cura do planeta, fazemos afirmações positivas junto. E eu falo, gente, meditar é simples, não tem, sabe? Não é nada mirabolante, mas só trazendo para o que você estava dizendo. Eu sempre falo isso também. Que as pessoas acham que tem que botar manta, tem que sentar na posição tal, tem que. Né? Exato. É sobre a conexão, não é sobre isso tudo. E são apenas técnicas e ferramentas que podem te ajudar. Se puder, né? Se você puder, se você tiver aquele tempo. Se não, é isso que você falou, é sentar e interiorizar. Exato. 5 minutos, 10 minutos. Às vezes eu faço uma meditação, um exercício rápido de visualização que dura 6, 7 minutos. Aí quando a pessoa volta, né, termina o exercício de visualização, as pessoas geralmente falam assim, gente, como assim? As pessoas não acreditam que foi 5 minutos, 7 minutos. E assim, 5 minutos por dia. Claro que se você puder 1 hora, maravilhoso. Mas se você não puder 1 hora e você puder 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, vai aumentando gradativamente. Eu acho que é uma técnica melhor do que uma pessoa que nunca meditou falar, senta aí que você vai meditar 1 hora por dia. Não, é 5 minutos no começo, depois é 10, depois é 15. E aí, tem uma frase famosa da Luísa que é: todas as respostas para as perguntas que a gente gostaria de fazer, da mais simples à mais complexa, já estão dentro de nós. Para a gente acessar, a gente precisa aprender a desacelerar. Não é ficar sem pensar, né? Eu vou ficar totalmente sem pensar durante todo o tempo de meditação. Não é isso. É desacelerar. Quando a gente desacelera, é impressionante como as respostas surgem, elas vêm até a superfície. Né? Então, nesse caso, né, a pessoa pode fazer 5, 10 minutinhos de respiração e perguntar, puxa, o primeiro lugar, não existe desafio que exista na nossa vida, que apareça na nossa vida, que não tenha uma lição para nos ensinar. Do menor ao maior.
Então, puxa, eu acabei de me sentir mega irritada com fulano de tal e eu quase falei tudo que eu queria e eu me segurei. Por que eu tô enfrentando esse desafio? Por mais que seja um desafio pequeno, o que que isso quer me ensinar? E aí, Uhum. quando você desacelera e faz essas perguntas, puxa, e aí você vai conversar com a pessoa num outro momento, nossa, você vai conversar com mais clareza, né? Você entende por que que esse desafio aconteceu, qual é o aprendizado que tem pra mim. A hora que você vai conversar com a pessoa é outra conversa, é outro diálogo, é outro conteúdo que vai surgir, né? Uhum. Então isso é muito válido. E uma outra coisa muito válida também dentro disso que você falou, que a gente fala, que a Luíse fala muito, é a gente aprender a lidar com as emoções negativas. Então, a pessoa que geralmente ela é a panelinha de pressão, ela tá sempre irritada, ela tá prestes a explodir com qualquer situação, sabe? Qualquer coisa já é muito, né, pra ela explodir. Geralmente é a pessoa que não sabe lidar com a raiva, que não sabe aceitar a raiva. E nós, mulheres, temos muita dificuldade, né? Por uma questão social, né? Para os homens tá Uhum. tudo bem, né? Então, se o pai chega em casa batendo porta, né? Ai, filho, filha, é que o papai tá estressado, tadinho, ele teve um dia complicado. É aceitável. Agora, se a mulher tá com raiva, não, ela é louca, ela é descontrolada, ela tá de TPM, ela é mal amada, né? E a Uhum. gente precisa aprender, a gente fala muito isso nos cursos, a gente precisa aprender a lidar com a raiva. Quando a gente aprende a lidar com a raiva de uma forma saudável, que não cause prejuízos nem para os outros nem para a gente para de explodir por qualquer coisa. Então também tem isso, né? Da gente aprender a gerenciar as nossas emoções negativas. Ellen, pelo amor de Deus, são 5 para 7. E se você Então, deixar, eu vou ficar falando aqui de eu tudo até 9 da noite. Eu poderia ficar até 9 da noite feliz da vida com você, porque o papo tá ótimo. Mas a gente tem que concentrar, porque senão depois fica muito longo para as pessoas assistirem, né? A gente pode fazer outras lives mais para frente. Eu tava te ouvindo e tudo que você está falando é muito pertinente, muito importante. Tem muitas pessoas se relacionando com isso que você está falando aqui. E eu estava percebendo, não vai dar para a gente ler assim tudo que as pessoas escreveram para você falar, né, alguma palavra para cada um, mas eu queria ler Uhum. 3 coisas aqui para você que eu achei que são Claro. bem diferentes, mas parecidas, para você dar um conselho para esse tipo de situação e depois para a gente finalizar, se você não se importar de passar um pouquinho de uma Não, não hora, tá? tem problema nenhum por mim. Não, Mais uns nenhum. 15 minutinhos, pelo menos, só para dar Tudo tempo bem. de você. Porque eu percebi que muitas pessoas que estão aqui estão querendo uma resposta para esse tipo de situação aqui, de quando elas sofrem algum tipo de. Se sentem negligenciadas, ou se sentem injustiçadas, ou se sentem que não conseguem conversar com as outras pessoas, ou sentem que na hora da raiva ali de uma discussão você não consegue parar para meditar. Então, no meio da discussão, o que que você faz? Você sai e depois você resolve, mas aí depois aquelas pessoas, você vai puxar aquele assunto de novo, e às vezes as pessoas são difíceis de conversar. O que que você diria, resumindo aqui meio que para todo mundo, um monte de terapia que veio aqui, Tá. o que que você diria para quando a gente passa por situações interpessoais de família ou de Uhum. cônjuges, né? Enfim, de mãe e filho, ou de qualquer situação íntima com as pessoas que são importantes para a gente, o que que você diria como um conselho, uma solução para enfrentar esse tipo de coisa que não é tão simples? Por exemplo, os nossos namorados, maridos, a gente consegue conversar. E demos sorte, porque tem esse diálogo e tudo mais. Em muitas casas, a gente sabe que não existe esse diálogo. E muitas pessoas nem querem saber desse tipo de estudo que você está fazendo. E acha tudo Uhum. bobagem ainda. Uhum. Então, o que Uhum. você faz quando você se sente tão frustrada, tão, assim, sabe, Uhum. desvalorizada dentro da sua casa, ou chateada porque não consegue conversar, um pouco irritada, igual acabaram de escrever aqui, estou um pouco irritada, com revolta de sentir raiva e não saber lidar com isso. O que que você diria sobre isso antes da gente falar de saúde, para a gente Tá, sem problema. Sem problema. Vamos lá. Ó, eu não consigo dar uma resposta única para todo mundo, porque vai depender muito de situação para situação, né? Então vai depender assim. O que eu quero dizer com isso? Vai depender assim. Puxa, se é dentro das minhas relações pessoais, então, eu tô vivendo uma situação, né? Um desafio em que eu tô muito irritada, eu não tô sabendo como lidar com essa raiva que eu tô sentindo de uma amiga, de uma irmã. Se são relações pessoais, aí com certeza a minha recomendação vai ser pede na hora, né? Que o debate, vamos dizer assim, que a discussão tá acontecendo, né? Na hora, a pessoa pode dizer o seguinte: olha, eu tô percebendo que você se exaltou.
Isso que você está dizendo também está me deixando, né? Eu estou me sentindo, aí você nomeia o que você está sentindo. Ou eu estou me sentindo insultada, eu estou me sentindo desrespeitada, eu estou sentindo que essa conversa não está levando a gente para um lugar construtivo. Então eu sugiro que a gente pare a conversa por aqui e que a gente reflita, que a gente medite sobre o que a gente está conversando, sobre o tema que a gente está discutindo aqui, e que a gente volte nesse assunto amanhã, depois de amanhã, quando for possível. Dentro das nossas relações pessoais, dá para isso ser feito, né? Porque a gente, né, pede. Olha, tem um pedido aqui para te fazer. Todo esse pessoal que tá colocando tomate aqui são meus alunos, tá? Ah, É porque eu explico como as afirmações positivas funcionam a partir do exemplo da gente plantar um tomateiro em casa. Depois, se você quiser, eu posso contar aqui no final. E aí eu só olhei rápido pro chat e dei risada porque eu vi que tá cheio aqui. eu vou querer saber. Eu conto no final. Eu fecho a nossa live com essa explicação que geralmente o pessoal adora. Então, se é dentro das nossas relações pessoais, então a minha sugestão é interrompe ali o debate negativo que eu digo, né? Então, o momento da briga, da discussão, né? Porque com certeza você discutir nesse estado, né, em que você deixou a raiva tomar conta, dominar, isso acontece comigo também, gente. E o que eu faço é isso. Olha, eu sinto que nesse momento essa conversa não tá. Ontem eu tive uma conversa assim com meu marido. Falei, olha, eu sinto que nesse momento essa conversa não tá levando a gente para um lugar construtivo. Vamos tentar voltar nesse assunto amanhã? E aí você vai. E de novo, tudo bem, eu sei que o meu exemplo não foi muito feliz, porque eu já contei aqui, né, que meu marido também estuda essas coisas, agora a gente trabalha junto, então... Mas mesmo que se fosse com uma amiga, por exemplo, né, que não tá envolvida nesse meio, eu faria exatamente a mesma coisa. Olha, amiga, eu sinto que a gente... Exato, eu sinto que a gente... Isso não tá levando a gente para um lugar construtivo. Então eu queria te fazer um pedido, a gente volta a conversar sobre isso num outro momento, né? E aí você vai fazer tudo isso que eu expliquei. Vai fazer os exercícios de respiração... Faz a pergunta enquanto você está respirando, né? Por que esse tema, por que essa questão específica com essa pessoa está me deixando com tanta raiva? Porque existem N motivos, né? Para uma situação específica pessoal tá te deixando com raiva. Pode ser porque você não saiba falar não, porque você não saiba colocar limites, então a pessoa invade o teu limite porque você não sabe colocar isso, te deixa com raiva. Pode ser infinitas possibilidades, né? E aí você volta a conversar com essa pessoa no momento em que você está mais tranquilo. Como assim? Se não for dentro do âmbito pessoal. Se for profissional, se for na rua. Exato. Dentro do âmbito, principalmente, né? Se for na rua, você ainda, né, consegue... É mais fácil você escolher, não vou entrar nessa discussão, né? Para alguns, né? Para outros, não. Eu vou deixar uma dica. Que é para raio de confusão. Não, e eu quero deixar uma dica, não sei porque isso me veio no meu coração, mas eu quero deixar uma dica sobre lidar com pessoas arrogantes. Já vou falar. Tá. Porque às vezes isso mexe muito, né? Agora, dentro do trabalho, bom, eu venho de um histórico que eu trabalhei muito em empresa muito grande, né? Então, dentro do trabalho, é claro que às vezes você não vai ter... Às vezes você vai ter condição de falar assim, olha, eu acho que a gente tá se desentendendo aqui, eu sinto que você, né? Nesse momento, né? Você tá com raiva e eu também tô... Vamos tentar voltar a fazer uma reunião sobre esse projeto mais tarde ou amanhã e tudo mais. Às vezes é possível, às vezes não é possível. Quando não é possível, a respiração ajuda demais. Enquanto você está ali no momento X, né? Enquanto você está ali sentado na sala de reunião, tá? E uma afirmação que ajuda muito e que me ajudou muito na vida, nessas situações que eu fazia. Então eu tava no meio de uma reunião, né? Com um monte de gente, vice-presidente na sala, e estava acontecendo uma situação que estava me deixando pé da vida, tá? Então o que eu fazia? Eu respirava e eu afirmava. Eu sempre sou guiada no que dizer e no que fazer. As minhas palavras são sempre guiadas. Está tudo bem no meu mundo. Sempre. Conforme eu respirava e fazia essa afirmação, eu naturalmente já me acalmava. Eu naturalmente já saía daquele estado de agitação, de eu quero mandar todo mundo nessa sala pra puta que pariu. Entende? Então, me ajudava demais. Dica de Louise Hay, total. Você faz uma conexão com Deus, né? Seja ele seu eu superior ou o que você acredita. Exatamente. Legal. Eu sempre sou guiada. Às vezes eu até, né, uso pela sabedoria divina, que eu tô tirando isso pra gente não vincular com religião, com crença, né? Mas eu sou sempre, as minhas palavras são sempre guiadas. Eu sempre sou guiada no que dizer, que eu vou dizer e no que fazer. Isso. Muito bom, vou usar Respira, isso ajuda, é um atalho que ajuda muito.
E tem uma outra dica da Louise, que é a afirmação da Louise Hay para momentos de desafio. E eu usava isso também no trabalho, tá? Então, claro, terminou a reunião, você saiu da reunião ainda pé da vida, você ainda tá mexido, você ainda tá com raiva. Vai pra frente do espelho, vai no banheiro e você vai fazer mentalmente. Você não vai falar em voz alta no espelho do banheiro da empresa, óbvio, né? Então, mentalmente, você vai dizer assim, gente, qualquer desafio que vocês estejam enfrentando, tá? Tô com medo do Covid, tô tossindo, será que é Covid? Meu Deus, eu tô com medo. É assim, está tudo bem. Tudo está acontecendo pro meu bem maior. Dessa situação, só coisas boas virão. Eu estou em segurança. Se o desafio é grande, você repete isso como um mantra, o máximo possível. Se é um desafio pequeno, você pode repetir ele 3 vezes por dia, já vai ajudar bastante. Tá tudo bem, está tudo acontecendo para o meu bem maior, eu estou em segurança. Dessa situação, só coisas boas virão. Dessa situação, só coisas boas virão. E eu estou em E eu segurança. estou em segurança. Porque é verdade. E por mais que exista uma briga, que vai haver um rompimento nessa briga, dessa situação vão vir coisas boas, vão vir aprendizados, vão vir uma oportunidade de autoconhecimento, uma oportunidade de você refletir sobre quem você quer e quem você não quer na tua vida. Sempre. E quando não dá para conversar de novo com as pessoas, aí o que você faz para drenar aquilo? Ou para se sentir melhor? Tá. Eu acho que a afirmação coringa, da Louise, tem até um quadrinho aqui atrás de mim com essa afirmação, está tudo bem no meu mundo. Eu escolho estar em paz. Ai, e a gente precisa lembrar que é uma escolha, né? Então, é claro que as situações elas acontecem, a gente muitas vezes não tem controle, né? Puxa, isso aqui aconteceu, mas eu escolho como eu respondo a ela, né? Então, ai, que ótimo isso também. Está tudo bem no meu mundo e agora eu escolho estar em paz. Isso ajuda muito. A Rê tá falando essas afirmações, tem muitas das suas seguidoras aqui, com certeza, seguidores e seguidoras, mas muitas pessoas que nunca tiveram contato com isso também, com certeza, estão aqui, né? E assim, a Louise Hay, ela trabalha com essa base de afirmações a partir do... não vou dizer teoria, mas... a partir da convicção de que os nossos pensamentos determinam a nossa realidade e a nossa saúde emocional e energética e tudo mais. Então, nos livros dela, ela passa várias afirmações para você fazer, mas que tem um poder curativo, pode parecer meio bobo ou loucura. Tipo, você fica ali afirmando tipo um mantra. Mas, gente, tudo que está na nossa cabeça influencia diretamente os hormônios que você vai liberar no seu corpo, tudo. Influencia tudo. O pesadelo que você vai ter de noite ou não. Sistema imunológico. Eu fiz uma live. Sistema imunológico. Então, eu fiz uma live com um imunologista esses dias e eu falei para ele assim, você acredita? Ele falou, eu acredito em nada. Que eu acredito? Tem mais de 100 estudos que provam isso. O nosso sistema imunológico é diretamente influenciado pelos nossos pensamentos e as nossas emoções. Exatamente. Então essas afirmações não são só para você se sentir bem, elas são poderosíssimas, porque você está tendo consciência dos seus pensamentos e você está pegando as rédeas dos seus pensamentos, que é determinar o que você quer pensar e não deixar que a sua mente te escravize. É um jeito de você treinar, ser mestre da sua mente, mestre de si mesmo. Tá, gente? Então, essas afirmações da nossa mestra, tem 2 capinhas, né? Ó, já tinha esse. 2 edições. 2 edições. E são cheios de afirmações. E a Rê, ela tem um curso que te ensina também a ter mais contato com isso e aplicar na sua vida, né? É isso? Isso. Inclusive, vai ter um gratuito em janeiro. Vai ser a Maratona Cure Sua Vida. Um curso de 7 dias gratuito em janeiro. Eu faço live semanal aqui no Instagram todo domingo 9h15. Toda hora eu tô fazendo coisas gratuitas. Eu já tô te seguindo, vou acompanhar tudo. Então, pessoal, sigam a Rê também. Maravilha. O que você ia falar sobre pessoas arrogantes, pra gente não esquecer? Sobre pessoas arrogantes. Perfeito. Então, e tem o tomate no final e vamos falar um pouquinho de saúde. Antes de acabar. Tá, perfeito. Eu quero falar do tomate e do exemplo da rádio, que são as 2 coisas que explicam como que o nosso pensamento cria, que vai ser bem importante para quem não conhece, tá? A pessoa arrogante, então vamos lá. Dentro do que a Louise ensina sobre auto-amor, ela diz assim, muitas pessoas acham que amar a si mesmo é algo difícil, é algo, né? Porque elas confundem com vaidade, egoísmo e arrogância.
Só que vaidade, egoísmo e arrogância, a gente coloca as três coisas juntas porque elas vêm de uma mesma natureza de energia, tá? Uhum. Vaidade, egoísmo e arrogância não tem nada a ver com auto-amor. São máscaras, essas três coisas são máscaras que as pessoas usam inconscientemente para esconder as carências que fazem sofrer. Então, vou dar um exemplo. Ah, eu tô muito insegura perto da Ellen. Ah, eu tô insegura. Pô, mulherão, né? Ela é toda linda. Eu tô insegura. Então, isso é um processo inconsciente, tá, gente? Não é consciente, tá? Uhum. Mas eu não quero que ela perceba. Se ela perceber que eu tô insegura, eu vou me sentir fraca perto dela. Então, eu vou ser arrogante. Uhum. Ellen, o quê? Você não entende nada? Você não entende nada do que eu tô falando? Imagina. O que você entende de autoconhecimento? Então, eu empino meu nariz porque ao empinar o meu nariz, eu estou usando uma máscara que não deixa com que a Ellen perceba que, na verdade, eu tô super insegura. Eu tô com medo do julgamento dela, eu tô com medo do julgamento dos outros. Eu não me sinto boa o suficiente, mas eu não quero que a Ellen perceba. Então, eu uso a máscara da arrogância. Eu uso a máscara da vaidade, a máscara do egoísmo. Isso não tem nada a ver com auto-amor. A da O vaidade e do amor, egoísmo seria como? a mesma coisa. Ah, entendi. É a mesma natureza, né? Então, Entendi. eu sinto aqui um medo, então eu tenho uma atitude egoísta, mas é porque, na verdade, eu não quero que as pessoas percebam que, no fundo, eu tô com medo. Entendi. É a mesma dinâmica, tá? Então, a Luísa diz assim, lembra disso sempre que uma pessoa arrogante tentar diminuir você. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com a pessoa que tenta diminuir você é uma pessoa que tem uma profunda falta de auto-amor. Nela Ela diz mesma. assim, o amor, ele é respeitoso, generoso, solidário, cheio de compaixão. Essa é a energia do amor e, portanto, do auto-amor. Qualquer coisa diferente disso não é amor. É o contrário, né? É necessidade de afirmação. Eu preciso me autoafirmar porque, no fundo, eu não me sinto boa o suficiente. Então, eu tenho que ficar me autoafirmando, eu tenho que ficar aqui falando meu currículo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque, no fundo, eu não me sinto bom o suficiente. Entende? Então, lembre-se sempre disso. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu lembro que foi mágico. Quando eu vi a Luísa falar isso em uma palestra pela primeira vez, eu era estagiária. Eu trabalhava na Unilever. Eu trabalhei muitos anos lá. Eu era estagiária lá. E aí eu comecei a olhar, parece que uma coisa se abriu. Eu comecei a olhar para as pessoas e falava, nossa, é mesmo. Aquela pessoa que às vezes me trata com arrogância, que está tratando o outro. Não era às vezes comigo, mas eu via. É mesmo. Na verdade, nem a pessoa se dá conta, mas é a pessoa insegura, é a pessoa que não se sente bom o suficiente, que precisa se autoafirmar. Então Às isso vezes você liberta a consegue gente. até reverter, né? Você consegue até. Aquela pessoa estava te dando raiva dela te tratar assim, só que você percebendo Isso. isso, você começa a ficar até meio assim, Compaixão. tadinha no bom sentido, não Compaixão. no coitada. Isso. É, Né? Do tipo, exato. deixa eu dar um conforto, deixa eu falar para ela que não precisa de nada disso, né? Isso, Você nossa, muda, exatamente. você consegue mudar. Exatamente. Quando a Você gente muda a tua entende a relação. dor do outro, da onde vem o buraco, da onde vem aquela máscara, né? Como você bem colocou, quando a gente entende ou consegue perceber que aquilo no fundo é uma baixa autoestima, uma insegurança, um problema da pessoa com ela mesma, muitas Não vezes tem você nada a ver. consegue reverter na hora, né? Exatamente. Você pelo menos consegue reverter a tua situação de se sentir intimidado, de se sentir chateado, ofendido, ou de se sentir com raiva. Você simplesmente olha e fala, e você observa. Você entra no lugar do observador e você fala, olha que interessante. Ela tá, né, ela não tá se sentindo bem com ela não tá se sentindo boa o suficiente. É por isso que ela tá agindo com arrogância. E você entra num lugar de compaixão, que é totalmente diferente do coitadismo e da pena, né? É. Mas um lugar de compaixão, de empatia, Sim, exato. né? Agora, é mais difícil, talvez, a pessoa que já é assim com todo mundo. Aí a máscara dela já enraizou, assim, já grudou. Ela Não é tá só com mais. você, ela está nesse estado de arrogância ou de vaidade. Aí é mais difícil, né? Mas aí você olha e você pensa assim, gente, ela tem que conviver com ela. Já tá Meu Deus. sofrendo, coitada. Porque Né? a forma como ela trata os outros É. é diretamente relacionada à forma como ela se relaciona com ela. Exatamente, exatamente. Aí você pensa que a pessoa já está infeliz com os próprios problemas dela. Por que que você vai piorar aquilo, né? Isso! Aí você sai do lugar da raiva e você entra no lugar da compaixão. E aí manda amor. Eu sei que Uhum. pode parecer meio.
sabe? Ai, vamos meditar, mandar amor, meio, né? Mas é verdade, gente. Porque o É. que a pessoa precisa é de amor. Hoje em dia a gente pode falar isso, as pessoas já entendem. Já, Uma já, vez, quando eu falei já. isso, acho que nos anos 90, porque eu tinha virado vegetariana, eu mandei amor para um peixe, não sei o que, me ridicularizaram numa revista. Mas hoje em dia isso não acontece mais, graças a Deus, as pessoas Nossa, eu não entendem. consigo imaginar isso acontecendo. É, bizarro. Mas tudo Mesmo nos bem. anos 90, hein? É, Mesmo nos anos 90. Mas pois enfim, é. Eu, o eu, mundo eu, está eu não sei mudando, porque eu graças a lembrei. Deus. É, eu lembrei de uma coisa que é bem boba, mas sei lá, já me veio à cabeça umas 3 vezes quando você estava falando isso da arrogância, então eu vou dizer, porque às vezes tem um motivo. Mas eu estava fazendo um estudo Uhum. sobre linguagem corporal que eu acho muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Eu tenho alguns livros sobre e estava assistindo um menino no YouTube. E aí. Eu já nem lembro mais de onde que eu vi a dica, se foi do menino, se foi do livro. Ele falou que se tiver alguém arrogante, te tratando mal na empresa, qualquer lugar, você olha para o pé da pessoa, que aquilo, a pessoa quebra ela. Aí tô Olha, essa esperando eu nunca alguém tinha ser ouvido falar. arrogante comigo para testar se vai funcionar. E depois Não, você conta que mentira, eu não vou tô ficar testando, curiosa. não. Não tô esperando, não, senão eu vou atrair isso. Mas Isso é verdade. não vou ficar esperando isso. Mas isso pode servir para alguém. Olha para o pé da pessoa, que dizem que quebra. Não sei exatamente por quê. Essa eu nunca tinha ouvido falar, mas interessante saber. Interessante saber. Até você processar tudo, de repente dá uma olhadinha antes ali para ver se já melhora. E ver o que que acontece, né? Bom, então tá. Então esse era o da arrogância. Agora posso falar do A Jardim e da rádio? Pode, por favor. Tá, então eu vou falar primeiro da rádio. Então, um dos princípios do Meda Luiz é que tudo que a gente acredita se torna verdade para nós, né? Então, todas as nossas crenças, as famosas crenças limitantes, elas se tornam verdade para nós. E aí eu gosto de usar uma metáfora, tá? Da estação da rádio. Então, vou pegar um exemplo de São Paulo, porque eu sou paulistana, né? Saí de São Paulo há pouquíssimos meses, mas nasci, vivi minha vida inteira em São Paulo. Você vai em São Paulo de vez em quando para a De gente vez tomar um em café? sempre. De vez Ai, em, que pelo bom. menos uma vez por semana eu tenho alguma coisa para resolver, alguma coisa para Ai, que ótimo. fazer. Porque eu moro entre Você Rio e mora São Paulo. aí? Eu vou te ligar para a gente se ver quando Ah, vai tiver ser melhor essa questão da maravilhoso. pandemia. Vamos, com certeza. Vamos tomar muitos cafés nessa vida, com certeza. Então, vou dar um exemplo, tá? Então, é muito comum em São Paulo, né? As pessoas falarem, São Paulo é uma cidade perigosa, né? Tem muito assalto, muita coisa acontece, cuidado, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Se você acredita que São Paulo é uma cidade perigosa, né? Se você repete isso, se você pensa sobre isso, se você caiu alguma coisa aí, fica Chutei tranquila. minha xícara. Ai, meu Deus. A gente tá num bate-papo como se a gente estivesse num café, mas só É, não tem o café e não estamos fisicamente no café, é um bate-papo. desculpa. Imagina, imagina. Então, se você pensa isso, São Paulo é uma cidade perigosa, você fala Uhum. isso, ou você escuta isso, né? Não importa. Esse pensamento, essa afirmação te produz um sentimento de medo. Ai, São Paulo é Uhum. uma cidade perigosa e agora eu vou sair, meu Deus, fecha os vidros do carro, né? Se sente medo. Quando você sente medo, você entra na frequência do medo. Então é como se você estivesse sintonizando a tua frequência com a rádio do medo. Uhum. Então, Ellen, se eu tô ouvindo rádio e eu quero ouvir rock, eu não tenho que sintonizar na frequência em megahertz da rádio rock, que em Uhum. São Paulo eu sei que é 89,9, né? Exato. A rádio rock, né? Se a minha frequência está sintonizada na 89,9 e eu quero ouvir samba, e eu quero ouvir música clássica, não adianta eu falar, ó vida, ó céus, ó azar. Você tem que mudar a frequência para a Uhum. frequência da rádio. O nosso pensamento faz isso com a nossa frequência. Uhum. Então, São Paulo é uma cidade perigosa, meu Deus, tem muito assalto. Olha, esse ano teve não sei quantos por cento a mais de assalto do que o ano passado. Produzi medo. Esse medo me sintonizou com a rádio do medo. E aí, o que vai acontecer? Lógico que, eventualmente, se eu ficar muito nessa vibração, eu posso atrair um assalto, alguma coisa pra mim. Mas eu vou ser a pessoa que eu tô na fila do supermercado e tá todo mundo falando do assalto do bairro. Eu subo no elevador, a pessoa que sobe, entra comigo no elevador, tá falando, você soube? 2 quadras daqui acabou de acontecer. Que Você, louco, né? você começa a atrair tudo que está na mesma frequência. Então, pessoas falando sobre isso, você testemunha, né? Você vê a pessoa que acabou de sair correndo e você fala, nossa, olha, o menino saiu correndo, deve ter sido um assalto. Tudo Uhum. gira em torno disso em volta de você. Porque você se Uhum. sintonizou com essa rádio. Então é Uhum. muito importante a gente parar para perceber
para analisar com que rádio eu estou me conectando, tá? Então essa é uma Exatamente. metáfora, né? A gente E passa a usar esse só, filtro. só queria complementar, porque, por exemplo, eu Claro. Amo São Paulo. E sempre que eu pego o avião para ir para São Paulo, eu falo, ai, que maravilha, adoro essa cidade. Quando o moço fala que vai pousar, eu já fico felizona, já fico assim, rindo sozinha. E nunca me aconteceu nada de ruim, graças a Deus, só coisas maravilhosas. E tenho muita gratidão por tudo que a cidade me proporcionou, porque eu estava sintonizada na Rádio da Alegria com São Mas Paulo, é exatamente isso que não você é? falou. É exatamente Então, da isso. mesma forma, você Nunca. sintoniza com o medo, se Gente, sintoniza com as coisas boas também. Eu chego lá e tá sempre tudo certo, eu chego, abro o sol, fico um tempo gostoso, sabe? Você atrai as coisas, né? não, agora eu vou precisar falar uma coisa bem rápida. Tá. Eu morei a minha vida inteira em São Paulo, capital. Nasci, morei a minha vida inteira. Nunca me aconteceu nada. Eu nunca presenciei nada. Sabe o que é nada? Nada. Zero. Eu Graças tenho a uma Deus. amiga que, assim, sabe aquelas pessoas que falam, são meio que viciadas. Agora ela já mudou muito, mas ela, durante muito tempo, ela foi muito viciada em falar mal do Brasil. Sabe? Não, porque o Uhum. Brasil é uma porcaria, porque olha só, olha o que acontece aqui, olha, o Brasil Conheço só pessoas tem assim. assalto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ela decidiu passar uma temporada num país aí da Europa, que é um dos melhores IDHs do mundo, tá? Uhum. Ela chegou lá, no primeiro mês, roubaram a bicicleta dela. Então, Putz. assim, você entende que não tem nada a ver com o mundo externo, mas tem a ver com o É, teu padrão interno. Não pode, você vai para Marte. é. Mas você tem uma necessidade interna de atrair aquele tipo de experiência para você, porque você está conectado nessa frequência, gente, isso é real. Existe uma ciência hoje que se chama física quântica, que está Uhum. aí, né? Com 1000 estudos e experimentos, e tá cheio de gente aqui na internet, no Instagram, que fala sobre isso, né? Então esse é o A exemplo da própria rádio. teoria da dupla fenda, né? Que precisa do Exato, do observador, né? observador. E aí, Pra- e aí o elétron se comporta a partir da vontade, da intenção do observador. É isso. Exatamente. É E, isso. gente, isso serve para relacionamentos, viu? Pra tudo. Você Homem não termina um presta. namoro e se você não fez ali o dever de casa, de refletir sobre seus próprios pensamentos e de sintonizar numa rádio positiva, você troca só de nome, porque vem o mesmo padrão, né? Ellen, eu tô cansada de receber, né, alunas, né, mulheres, que falam assim, "Rê, eu não aguento mais, eu tô no meu quarto relacionamento e eu fui traída. Uhum. E aí é batata, eu falo, vamos voltar para a infância. O que que você ouviu falar a Boa, respeito de homem? E a gente descobre, tá lá a crença, homem boa. não presta. Desculpa, se Uhum. você acredita que homem não presta, não vai Nenhum vai adiantar. prestar. É. Nenhum vai prestar. Você está conectada com essa frequência. Então só vai chegar perto de você para se relacionar com você os homens que têm atitudes que você considera que são atitudes de um homem que não presta, porque essa é a tua crença. Enquanto não mudar a crença, não vai adiantar, não vai mudar a realidade. Você até pode. Nossa, conheci um homem que parece super legal, isso é incrível e tal. Nossa, durou uma semana e ele foi embora. Uhum. Porque não é, você não tá na mesma Por frequência morar do homem fora, bacana. qualquer coisa assim. Exato, É exato. Ah, verdade, você é acaba muito se interessando por recorrente. outra, né? É Então muito é a recorrente. rádio. Essa é a metáfora da rádio. Com que rádio você está conectada para você estar atraindo essas experiências para sua vida? Isso com todas as áreas da vida. E o Uhum. exemplo do jardim é o seguinte, que é para explicar como que essas afirmações positivas funcionam. Porque as pessoas... Eu pensei em falar, porque você falou assim, né, agora há pouco. Tem gente aqui que talvez não conheça, às vezes parece bobo e tal. E eu acho maravilhoso você falar isso, porque é verdade, né? Às vezes parece bobo e parece real. Não, peraí, eu vou afirmar que a minha renda está sempre aumentando por fontes conhecidas e desconhecidas, que é uma afirmação Uhum. minha, pessoal. Por Essa fontes é boa conhecidas e também. desconhecidas, Muito mas boa. eu tô num salário fixo, eu tô quebrado, eu tô endividado. Eu vou repetir isso, que babaca. Como assim eu vou repetir? Isso não é verdade, não tem nada a ver com a minha realidade. Então vamos lá, por Uhum. exemplo, do jardim. Vamos imaginar que aqui na minha mão tem uma semente de um tomate. Vai começar os tomates. Tem a É. semente de um tomate, tá? E eu tenho um jardim na minha casa, eu tenho um objetivo, eu quero comer tomates orgânicos. E eu tenho o objetivo de ter um tomateiro na minha casa para comer tomates orgânicos. O que eu preciso fazer? Eu preciso arrumar uma semente de tomate e plantar ela na terra. Como é que eu vou ter um Uhum. tomateiro só se eu fizer isso, né? Uhum. Ellen, a semente, imagina que tem uma semente aqui na minha mão, tá? A semente, ela se parece um tomate? Não. Não. É uma semente? Se eu falar Uhum. para você que eu tenho uma semente aqui, você não sabe do que é. Se é de tomate, Uhum. se é de flor, se é do que é, né? Ela não tem cheiro de tomate, ó, não tem gosto de tomate, ela é só uma semente. Nem cor. Nem cor. Mas então por que você vai plantar na terra e sabendo que isso vai dar um tomate?
Porque você confia na sabedoria da natureza. Você não confia Uhum. Uhum. na sabedoria da natureza? Que se você plantar, regar, prestar atenção, porque você não quer usar agrotóxico, então você vai prestar atenção nas ervas daninhas e você vai arrancar as ervas daninhas, deixar o sol agir. E aí, em algum tempo, no tempo da natureza, vai começar a nascer uma mudinha. E se você continuar regando, prestando atenção na erva daninha, né? Daqui a algum tempo tem a flor e tem o tomate. Com as afirmações são a mesma coisa. A afirmação que você vai fazer é a semente que você quer plantar no solo fértil do seu subconsciente. Então, muitas vezes, você vai falar, tá, mas eu tô doente, eu tô afirmando que minhas células são extremamente saudáveis. É, mas é o que você quer plantar, né? Então, essa é a metáfora. O regar é a repetição. Vai adiantar se você regar a tua planta uma vez e abandonar? Não Não. vai adiantar. Você tem que regar com frequência, né? Para a maioria das plantas, mas você vai regar pelo menos uma vez por dia, certo? Então você tem que ter uma frequência, uma consistência. E as ervas daninhas é pensamento negativo, reclamação. Reclamação. A gente reclamar é pegar um jaco de erva daninha e tacar em cima do jardim. Sabe? Não adianta a gente fazer as nossas afirmações e passar o resto do dia reclamando, porque geralmente a gente faz a reclamação com um conteúdo emocional muito grande. E aí o universo, que não entende palavras, só entende a tua vibração, responde à vibração da tua reclamação. Então, Eu queria a gente tem que mandar prestar essa nossa atenção live nisso. para todo mundo. Linda! Sério. Mas é real, né? Porque algumas pessoas falam assim, ah, essa coisa de afirmação não funciona nada, que eu tô fazendo aqui, não aconteceu nada, já tem 3 meses. Tá, o que você faz o resto do dia? É a pessoa que fala, ó vida, ó céus, ó azar, tá vendo, nada funciona, mais uma conta pra pagar, que porcaria. Bom, aí vai ficar muito difícil Só funcionar. tá assistindo desgraça na televisão, tá lendo coisas, Isso! né? Tá se alimentando de Isso! coisas ruins Exato! também, né? Exato! Exato! É exatamente isso. Isso é colocar erva daninha no jardim, Tem né? que ser Medo, coerente, né? dúvida, ansiedade é colocar erva daninha no jardim, né? Então, você confia no tempo da natureza. Você não confia que tem um tempo para Com a certeza. semente criar raiz, virar uma mudinha? Você não vai chegar. Uma coisa que a Luísa fala que é fantástico é assim: muita gente vê a mudinha aparecendo e pisa em cima e fala: porcaria, isso não é um tomate. Ao invés de falar: que máximo, tá dando certo, tem os primeiros sinais aqui, ela tá crescendo. Ai, Porque é um linda essa processo. metáfora. É um Linda sua processo. metáfora. Por isso que tá Então, todo essa é mundo botando tomate o aqui desde o tomate. começo. Porque sempre Adorei. Agora, porque sempre que eu sempre comer eu dou o tomate, eu vou exemplo lembrar de do você. tomate. Eu vou lembrar da metáfora do tomate. Meu próximo Maravilhoso. presente para você vai ser um saquinho com sementinhas de tomate, assim, pronto. Ah, Para você plantar, pronto. eu Então, adoro esse é o plantar essas coisinhas exemplo. na minha varanda. Adoro. Somos E é duas. bem assim mesmo. Eu, É quando bem eu morava em assim. apartamento, plantava minhas coisinhas na minha varanda e agora eu moro em casa, eu consigo plantar num espaço Ai, que um pouquinho delícia. maior. Que delícia. E é bem isso mesmo, né, Rê? Porque, assim, às vezes a gente vai, fala, se empenha, fala, vou fazer isso, vou mudar tudo, vou não sei o quê. Aí começa a fazer o dever de casa, tudo direitinho, aí passa um mês, nada aconteceu. É difícil, em um mês não acontecer nada, né? Mas vamos radicalizar aqui no exemplo. Passa um Sim, mês, sim. nada aconteceu e tal, e a pessoa começa a ir murchando, murchando, até que ela desiste e Ela abandona depois o jardim. abandona e acha que aquilo não funcionou. Só que, na verdade, primeiro tem que ver toda a coerência, né? Todo o contexto que você está se inserindo, porque não adianta você ir ali num ponto da sua vida específico e plantar essa semente e toda a sua varanda tá tóxica. Ou, né? Exato, Às vezes você exato. tem que ver todo o contexto, né? Não só um aspecto da sua vida, Não, porque não bate o sol, entra, você é, coloca ali fumaça de caminhão, é a né? área dos fumantes, sei É a lá, área dos qualquer coisa fumantes da assim. casa. É, Exatamente, exatamente. É um conjunto que precisa ser olhado com carinho. Mas quando a exato. gente olha para esse conjunto com carinho e a gente faz o nosso trabalho, gente, não tem como não funcionar. Muda tudo, exatamente. E eu Em sempre falo tudo. também que as pessoas às vezes estão reclamando de uma coisa específica que está do lado de fora, né? Alguma coisa externa a gente. Então, reclama do trabalho, reclama do namorado, reclama da mãe, da irmã, Do do pai, país. reclama do país. Nossa. E aí, no fundo, ela tenta mudar as pessoas, ou o trabalho, ou as coisas externas. Só que o que a gente pode mudar mesmo é a nossa interpretação
das coisas que a gente não pode mudar, né? Tem coisas que a gente não vai mudar. Então a gente Isso. pode mudar a interpretação dessas coisas. Ou a gente pode mudar aquela coisa dentro da gente. Por exemplo, namorado. Muitas amigas ou pessoas aqui, seguidoras e tal, falam, ele não me dá valor, ou ele não me merece, ou ele fez isso de novo, ou ele me traiu, ou qualquer coisa assim recorrente e tudo mais. E a gente, às vezes, xinga e fala, por que que eu tô merecendo isso? Xinga o outro, né? E fica se fazendo de vítima. Claro que não tô menosprezando, isso é um Não, a dor é movimento. real. A dor é real e é um movimento natural para quem não tem informação sobre isso, né? Porque, na Sim, verdade, a gente tem que olhar se você está se amando como você gostaria isso. de ser amada. Se você Exatamente. está se respeitando como você gostaria de ser respeitada. Porque É quando você isso. aprende, isso é uma coisa aprendível, tá? A gente não nasce sabendo que, como a gente falou aqui no comecinho, a gente não aprende isso com os pais, nem na escola, nem em lugar nenhum. A gente está vindo de um lugar, assim, autodidata. E Exato. futuramente nossos filhos e netos se beneficiarão bastante disso. Mas, por enquanto, é na raça mesmo. Então, você tem que chegar, fazer essa autoanálise, porque isso aconteceu comigo, inclusive, sabe? Não no aspecto de relacionamentos. Graças a Deus, nesse aspecto, eu sempre tive muita sorte, assim, que devia ter um merecimento ali, foram pessoas que sempre me ajudaram muito a lidar com as minhas dificuldades. Mas Tá. isso estava em outros aspectos. E a partir do momento Sim. que eu aprendi a me amar e me aceitar exatamente do jeito que eu sou, sabe? De não olhar no espelho e ficar assim, mas eu queria ser mais assim, ser mais assada. Olha aquilo ali. A gente tem essa mania de olhar no espelho e ver as coisas ruins. Falar, minha É. pele tá ruim, tô com ruga, meu cabelo tá ressecado. Não, meu cabelo tá lindo, meu cabelo tá lindo. Agora eu olho, mas eu sinto isso de verdade, só que foi uma trajetóriazinha, que você tem que fazer um exercício. Essas afirmações vão entrando na sua mente, que esse é um É dos por caminhos, né? repetição. É por repetição. Exatamente, você pode fazer, tem esse caminho da Luiz Henrique, é maravilhoso, porque é muito bom a gente aprender com quem já fez o trajeto, porque você pega um atalho, mas o meu foi um pouco na raça, fiz muita terapia também, sempre busquei o desenvolvimento pessoal, essas coisas. E eu comecei a perceber, foi uma autoanálise mesmo, trazer para a consciência o que, que eu penso quando eu me olho no espelho, o que, que eu penso, eu não conseguia ver meus trabalhos de modelo na TV, eu não conseguia ver, eu tenho milhões de DVDs aqui, Você já ia não com a assisti, crítica. não assisto nenhum, nunca assisti. Meus programas passavam ao vivo, eu nem sabia como era, porque eu nunca assistia, sabe? Agora, graças a Deus, eu vejo, dou risada de mim mesmo, me acho bonita, acho que eu mandei benzão ali. Pô, como eu era boa nisso, como eu fazia isso legal, não sei o quê. Eu aprendi. Isso é uma coisa que a gente se critica muito, qualquer que seja o trabalho das pessoas, né? A gente tem um pouco de culpa, de vergonha, sei lá, ou tem são muitas energias nocivas dentro da nossa cabeça que a gente precisa curar. E uma grande solução, um lindo caminho é através dessas afirmações, né? Que a Luísa Reis já deu esse atalho para gente. Não foi necessariamente o que eu usei, mas eu com certeza vou fortalecer os atalhos que eu criei através das afirmações dela, agora com esse presente lindo que a Rê me deu. Ai, que linda! Ai, E, Ellen, eu e queria preciso falar dizer uma isso para as coisa. pessoas, perceberem o que, que elas pensam quando elas se veem no trabalho, quando elas se veem no espelho, o que, que elas pensam Isso. sobre elas mesmas, se elas se namorariam. Você se namoraria? Né? O que, que você teria de maravilhoso para oferecer para você mesmo? É isso que você tem para Maravilhoso. oferecer para o seu namorado. E você tem que saber o valor disso. Então não é para qualquer um, sabe? Vai por aí, né? Não, e você falou um negócio que, assim, uma das técnicas mais famosas da Luísa é o exercício do espelho. E você falou de uma forma tão linda. E, assim, a gente se olhar no espelho, gente, a gente que, sabe, quem é mãe aqui, tá ouvindo a gente, né? A gente elogia nossos filhos, a gente tem equipe, a gente elogia as pessoas que trabalham com a gente fala, pô, que legal, tô orgulhoso de você, olha como você fez bem isso. Por que que a gente não faz isso com a gente? É. A gente precisa se conectar com o nosso olhar no espelho. Tem um exercício da Luísa que ensina a gente a se conectar com o nosso olhar no espelho. E dizer pra gente, pô, que legal isso que você fez, que incrível. E para as pequenas coisas. A Luísa conta que a primeira vez que ela deu uma palestra para muitas mil pessoas na vida, a primeira grande palestra dela, ela terminou a palestra e ela se recusou a se criticar. Ela foi pra frente do espelho e ela falou assim, Luíse, para a primeira palestra desse tamanho, você mandou muito bem. Ó, pequenos ajustes para a próxima. Ajusta isso, isso e isso. Na próxima, o céu não é o limite. É totalmente... Não é negar a realidade. Não é dizer eu não tenho mais nada para melhorar. Nossa, olha como eu sou foda e não tenho... Exatamente. Não, não. Mas é Não é você isso. olhar para você
reconhecer o que você tem de maravilhoso e falar, puta, legal, isso aqui tá incrível. O que que precisa ajustar? Ah, eu preciso ajustar isso, eu preciso ajustar aquilo. Com Como que eu amor, lido? com amor, né? Com amor, Posso melhorar ali, minha exatamente. voz está estridente aqui, vou fazer uma fono, mas tudo bem, é até onde eu fui sozinha. Agora eu vou resolver com amor, E na sem, frente do sem o espelho é muito peso, poderoso. sem as Porque pedras, tudo, né? tudo que a gente dá, a gente recebe. Então, quando a gente está na frente do espelho, a gente está dando e recebendo instantaneamente. Então, é poderoso fazer na frente do espelho. Por isso Ah, que é eu achei muito muito legal você ter poderoso. citado. Isso muda a vida, viu? Isso muda a vida. Você começar a perceber isso é muito incrível mesmo. Agora, se isso muda a vida em termos de autoestima, como será que muda a nossa vida em termos de saúde para quem está doente? Porque, a meu ver, Nossa. o nosso emocional, nossa psique, né? Os nossos pensamentos, eles influenciam diretamente no nosso organismo. E assim, às vezes as pessoas falam, você está dizendo então que eu criei meu câncer, que eu criei minha rinite, que eu criei minha perna quebrada? Infelizmente, talvez a resposta seja sim, né? É que A, dá res- a resposta é até medo de sim. falar isso, mas É, no fundo, é. foi, Não, e a né? Luísa, ela fala desse jeitinho, né? Ela fala assim, olha, talvez você não vai gostar de ouvir o que eu vou dizer, né? Mas nós somos Uhum. 100% responsáveis pelas nossas experiências. Bom, o tema de saúde, Ellen, meu Deus, dava uma live de 3 horas só do tema de saúde, porque é um dos grandes carros-chefes da Luísa. O primeiro livro que ela lançou é um livro chamado Cure Seu Corpo, que é um dicionário bem grande, né? De todas, não estão todas as doenças lá, mas da maioria das doenças, as partes do nosso corpo e o que elas representam, os padrões, no sentido dos padrões emocionais, mentais, né, barra emocionais, que estão por trás de cada um dos desconfortos, das doenças do nosso corpo, e os novos padrões de pensamento. Então, vou dar aqui um exemplo, tá? Então, o estômago, metafisicamente falando, ele digere novas ideias. Então, quando a gente está com alguma questão no estômago, né? Ah, eu tô com dor de estômago, eu tô com gastrite, a reflexão que a Luísa propõe é o que eu não tô conseguindo digerir. O que está acontecendo na minha vida que eu não estou conseguindo digerir, tá? Então, estou pegando um exemplo bem rápido. E aí, o novo padrão de pensamento, a afirmação vai ser: eu digiro as novas experiências com facilidade, né? Tá se tornando cada vez mais fácil digerir as experiências que a vida tem para o meu aprendizado nesse momento. Eu lido muito bem com as minhas experiências, aí tem infinitas possibilidades da gente formular essa afirmação. Mas lá no livro dela, ela dá uma sugestão, né, de Uhum. afirmação. No finalzinho, né? Ela bota aquela Isso, tem essa lista. tabela. Nesse livro que Aham. eu te dei, tem uma tabela resumida. No É. livro Cure Seu Corpo, tem o livro inteiro é a tabela, né? Então, é um Oh, que grande legal. dicionário. Daí é um Aham. pouco mais completo, né? Que o livro todo é só isso, tá? Mas aí tem as principais, tem aí no final desse livro. E aí, o que a gente recomenda é o seguinte: é claro que você vai fazer a reflexão, né? Puxa, o que está acontecendo na minha vida que eu não estou conseguindo digerir. Mas é para você, a partir daí, entender como que você muda isso. E não para você se sentir culpado. Ai, que porcaria Exatamente. que eu sou, eu criei isso. Uhum. Que porcaria de pessoa que eu sou, que pouco evoluída. Não. Uhum. Tá, e tudo bem, isso está acontecendo. Isso está acontecendo porque... E aí você vai fazer a reflexão, né? Uhum. Agora, por exemplo, a garganta, né? A garganta muitas vezes está relacionada com você não conseguir falar alguma coisa, você não conseguir falar por você, né? Engolir Então, assim, tá. sapo. Exato, exato. Então, assim, o que eu não tô conseguindo falar, o que eu não tô conseguindo expressar, e aí você vai usar a afirmação, né? Eu me sinto confortável falando por mim mesma, eu posso falar por mim mesma, eu fico tranquila em colocar limites, em dizer não, tudo isso, né? Uhum. Agora, tudo isso é para te mostrar, para te dar um ponto de partida para você entender o que eu preciso fazer para curar isso. A Uhum. Luísa dizia que quando a gente tem alguma doença, algum desconforto, ai, minha perna tá doendo. Não sei, uma doença, um desconforto, tô com dor Uhum. na perna. Você tem que Aham. olhar para essa parte do seu corpo e tratar essa parte do seu corpo da mesma forma que você trataria um bebezinho pequenininho que estivesse doente. Ellen, como que você trataria um bebezinho pequenininho que tá doente? Nossa, eu não sei. Com amor, Com amor, né? com Acolhendo. acolhendo, é isso. Uhum. Acolhendo, você usou a palavra perfeita. É isso que você vai fazer. E às vezes a Uhum. gente fica com raiva.
Ai, que saco, essa minha perna tá sempre doendo. É o Uhum. contrário, né? Puxa, minha perna tá Minha doendo. perninha tá doendo, por quê? Eu Né? não tô conseguindo seguir adiante, seria essa a Aham. explicação metafísica. Em que eu É, não tô conseguindo dar o próximo passo? Mas não é pra se culpar, mas é pra você aham. sair disso, é pra você curar. Eu tinha pensado uma vez que às vezes assim queria saber o significado metafísico de todas as doenças, né? Igual tem um monte de gente botando já um monte de doença aqui pra gente dizer. Só que assim, uma dica talvez que vá servir seja você perceber, porque a natureza é tão sábia, tão maravilhosa, que é claro que os livros e os estudos facilitam muito, mas e se não tivesse os livros e os estudos, a gente estaria fadado? Não, porque ela é Como perfeita. que não? Então, observa o que, que aquele órgão ou membro faz, né? Isso, Por já te dá exemplo, uma bela pista. o rim separa o joio do trigo, né? Ele vai filtrar. Filtra. O pulmão, você inspira e você expira. Então, é o que você recebe, é o que você dá, né? Perfeito. Então, É o isso rim, por mesmo. exemplo, eu não falei, mas você está filtrando o que te serve, o que não te serve, está jogando fora, você está tipo um acumulador, acumulando gente ruim perto de você, ou coisas sem uso na sua casa, né? Então, o Isso. estômago digere, a perna te faz ir, a mão te faz pegar, né? Agarrar as Isso. coisas que você quer. Então, acho que esse é um caminho para você ter uma pista do seu problema, né? Perfeito. E aí, uma E aí segunda você traz dica. para sua vida, né, o que que você está fazendo de errado nesse sentido, né? O que que você não está em Isso. harmonia nesse sentido. E só uma coisinha que antes eu falei que sim, a gente é culpado, a gente é causador das nossas mazelas, mas isso tudo, gente, é inconsciente. É claro Isso, que ninguém claro. quer. É Claro. inconsciente. O inconsciente não está na sua consciência, ou seja, você não sabe. Está lá no fundo do seu ser, que vem de crenças Isso. limitantes da sua infância, ou de quando você era um bebezinho, ou da sua gestação, ou de Uhum. outras vidas, aí se a gente entrar em crenças, né? Porque não dá para saber Sim. exatamente, mas Sim. então, são coisas inconscientes. Por isso que é importante a gente trazer para a consciência, porque aí toda vez que você agir errado, né, agir em desequilíbrio de novo, você vai começar a perceber. E aí você tem a chance de mudar esse comportamento, não é isso? Exatamente. E tem um exercício, porque assim, não tem, por exemplo, no próprio livro da Louise, não tem 100% das doenças, cem por Uhum. cento dos problemas, É, não tem cem por nem cento. daria, né? Então, o que que a gente, nem daria. Então, o que que a gente incentiva? O que que a gente incentiva não? O que que a gente ensina nos cursos? A pessoa ouvir o próprio corpo. Então, tem uma meditação. Gente, eu vou fazer um curso gratuito em janeiro, vai ter o dia da relação mente-corpo. Eu vou explicar todas as partes do corpo, o que quer dizer e tal, e a gente faz esse exercício Qual vai junto. ser a data do seu curso? É de 27 de janeiro a 2 de fevereiro. São 7 dias de aula. Me Sempre às manda a sua 9h15. arte para eu postar quando estiver pertinho para Linda, lembrar o pessoal. mando sim. Legal, obrigada. E é totalmente gratuito. Então, na minha bio tem o link lá para você fazer a sua inscrição gratuita. E a Legal. gente vai ter um dia que vai ser uma aula só disso. E aí a gente faz nessa aula, eu vou contar, não vou fazer aqui, mas eu vou contar que a gente faz um exercício, né? Uma meditação rápida, guiada, que é para você entrar em contato com o que o seu corpo está querendo dizer para você. E é lindo Legal, esse exercício, lindo, legal. porque todo mundo sempre sai com 1000 insights, dizendo, meu Deus, tava ali, mas Imagina. a gente não para ouvir o corpo. É assim, eu não tô dizendo que não é para Exatamente. tomar remédio, gente. Óbvio que eu não tô dizendo É, isso. ela Mas às falou no vezes comecinho, não é ou, é e, né? não é Como é uma que você coisa ou falou mesmo? outra. Não Uma é uma coisa ou coisa ou outra. É outra. uma Ai, coisa e ou é a outra. medicina tradicional, ou Eu é a adorei isso. alopatia, ou é a metafísica. Não, gente, é uma coisa e outra. A gente precisa caminhar de mão dada. A gente pode e precisa caminhar de mão dada. Agora, Uhum. então assim, eu jamais vou dizer não, não é para você tomar remédio. Nunca, jamais. Mas às vezes, Ellen, e eu já passei por isso, você também já deve ter passado, eu tenho certeza. Às vezes a gente tá um pouco impaciente e a gente começa com uma dorzinha de cabeça e já toma o comprimido, o analgésico, né? É, eu, E eu, às não, eu odeio tomar vezes remédio. somos Odeio. Eu duas. só tomo se eu estiver assim, precisando muito. Hoje, Somos por exemplo, estou com duas. cólica e com enxaqueca. Primeiro dia. Aí eu tô aqui no chazinho de gengibre. Somos duas total. Eu também só parto se realmente eu já fiz tudo, tentei tudo e tal. Não, realmente nesse momento eu preciso de uma help aqui e tal.
E assim, mas já aconteceu várias vezes, assim. Claro, Eu tô claro. na correria do dia a dia, não posso ficar com essa dor de cabeça. Passa Pois o é. analgésico e segue a vida. Só que Exato. o nosso corpo é um termômetro maravilhoso de coisas que a gente precisa aprender e prestar atenção, né? Então, e tá tudo bem eu tomar o analgésico. Se tá Uhum. doendo muito e eu vou entrar numa reunião, eu vou entrar numa live, É. né? Eu preciso, né? Não tá dando para conviver com isso, tá tudo bem. Mas, gente, antes de tomar o analgésico, faz a pergunta. O que essa dor de cabeça está querendo me mostrar? O que essa dor de cabeça está querendo me ensinar? Você nem precisa ir procurar a resposta lá no dicionário da Louise Hay. As respostas estão dentro de você. Você não precisa de Louise Hay, de método, de técnica, de nada. Você precisa silenciar e fazer a pergunta. E pode ter certeza que se você fizer a pergunta, o teu corpo vai ficar tão agradecido por você estar ali disposto a escutar e vai te mandar as respostas. Não existe pergunta sem resposta. Exatamente. No fundo, a gente sempre sabe, né? A gente sempre Sabe? sabe. Sabe? A gente precisa desacelerar para acessar É. essas respostas. É o que a gente estava falando da meditação, né? Que às É, vezes tem umas coisas que ficam muito populares, e aí a gente fica até com vergonha de falar, medita, porque já está todo mundo falando medita, medita, medita. Aí as pessoas já criam uma resistência. Ah, lá vem aqueles meditadores, lá vem aqueles veganos, lá vem aqueles não sei o quê. Mas, gente, é a melhor ferramenta, porque no é. fundo. Tem gente chata em todos os lugares, né? Tem gente chata que medita, Sim, tem gente chata que sim, come carne, tem gente chata que não come carne, tem gente chata que sim. faz curso da Rê, tem gente chata que não faz curso da Rê. E assim como tem as pessoas legais em tudo também. Então, assim, não vamos criar resistência que acaba prejudicando a gente mesmo, né? Por causa dessas pessoas chatas. Pare para Exato, observar se perfeito. muitas pessoas, ou principalmente as que você admira, estão falando sobre determinadas coisas recorrentemente, especialmente, né? E ver se aquilo não faz sentido, porque a meditação é essa interiorização, é você fechar o olho um pouquinho e pensar como eu estou me sentindo hoje. Ao invés de sair Isso. vivendo no automático. A gente Isso, acorda, gente, eu isso. sou super urbana, eu trabalho também lá em São Paulo, às vezes eu acordo 5, 5 e meia da manhã e volto à noite, sabe? Então, uma correria danada, mas assim, sempre entrei no táxi ou qualquer coisa que eu tenho uma brechinha, ou na hora do almoço, ou na hora que eu acordo, principalmente, eu olho para o céu. O olhar para o céu é uma coisa que você sempre tem, a não ser que você esteja na prisão. Porque às vezes você não tem um alface, uma fruta, às vezes você não tem um cristal, às vezes você não tem um monte de coisa, mas o céu sempre está ali. Às vezes você não tem um mar, uma cachoeira, que as pessoas falam, ah, dá um mergulho no mar. Às vezes não tem o mar, mas o céu está Uhum. sempre ali. Então é um grande aliado, assim. Você olha para o céu, se conecta com aquela beleza, porque esse ato da gente admirar alguma coisa da natureza, né, já conecta a gente automaticamente, já tira a gente da vibração ruim que a gente está sentindo, de raiva ou de qualquer outra coisa baixa, assim, né? E aí eu Ansiedade. faço sempre isso, exatamente, ansiedade, ou ciúme, qualquer coisa ruim. E aí você olha para o céu, admira ele, esteja como estiver, né? Sem julgamento, você admira, agradece, isso já eleva a sua vibração. E aí você faz a pergunta. É só isso. Às vezes demora um minuto, ou É dois, ou alguns isso. segundos. Se você sentiu que você conectou, você faz a pergunta, a resposta vem na hora. A gente tem que praticar mais isso. É Esse olhar para isso. dentro. Como que eu estou me sentindo hoje? E olha para o céu. Eu acordo todo dia, eu vou olhar para o céu. E eu nunca julgo. Eu sempre acho que ele está lindo. É linda. Porque é uma E, nova oportunidade e isso de é vida, tão né? importante porque a forma como a gente começa o nosso dia, aqueles primeiros minutos, aquela primeira hora, geralmente dita o ritmo, né, e a energia de todo o seu dia. É. Então, você acordar acelerado, muita gente acorda já reclamando. Gente, você tá chamando aquele tipo de experiência, de energia para o resto do seu dia. Vira uma bola de Então, neve, né? exato, por isso que eu tô feliz. Eu resolvi proporcionar esses 7 dias de meditação nos últimos 7 dias do ano, né? Às 7h07 da manhã, tudo 7. Legal. E eu tô muito feliz porque as pessoas estão falando, muitas pessoas estão falando assim, eu não fazia isso, mas agora eu tô viciando, eu não vou. Como é que vai chegar dia 1º de janeiro, que eu falei que até dia 31 de dezembro? Como é que vai chegar dia 1º de janeiro e a gente vai ficar sem? Não, vai ficar sem. Basta você aprender e fazer na tua cama a hora que você acorda. Muda o teu dia, e se muda o teu dia, muda a tua vida, né? É verdade. E Rê, para a gente finalizar, qual seria a afirmação da cura, né? Para qualquer, para coisas graves ou para coisas menores, como é que a gente se cura? Olha, tem uma afirmação. Bom, a Luísa tem uma meditação inteira, gente, tá de graça no YouTube. Meditação para cura de doenças físicas e emocionais. É uma meditação com várias
técnicas de visualização que ela usou quando ela se curou do câncer. É uma meditação maravilhosa. Não é só para quem está doente, é uma meditação para quem quer manter a boa saúde. Eu já fiz milhões de vezes, vira e mexe, eu faço de novo. Ela é linda e é uma enxurrada de afirmações para a saúde, para cura, tá? Legal. Mas tem uma, eu vou falar algumas que não é só uma, porque uma não é difícil escolher. Mas tem algumas que eu acho que são as mais especiais. Então, eu vou deixar aqui de presente, vai, pra gente finalizar, que é: a saúde é o meu direito divino. Ser saudável é meu direito divino. É o estado natural do meu ser. A saúde é o estado natural do meu ser. As minhas células respondem ao meu padrão de pensamento positivo. Conforme eu penso positivo, conforme eu agradeço, conforme eu me conecto com o positivo, as minhas células se tornam mais saudáveis. O meu sistema imunológico está se tornando cada vez mais forte, porque ele também representa o meu pensamento. Então, essas são algumas que eu gosto muito, que eu sinto que são muito especiais. Mas nesse áudio da Luísa, que todo mundo encontra bem fácil, de graça, no YouTube, tem uma hora e pouco de uma enxurrada de afirmações nesse sentido. Só a primeira frase eu já senti aqui. Que coisa mais linda. Saúde é meu direito divino. Lindo! Imagina se a gente puder acordar todo dia repetindo isso, gente. Eu queria ter um quadrinho desses, sabe? Saúde é meu direito divino. Eu não tenho ainda com essa afirmação. Eu vou fazer saúde é meu direito divino, a vida ama você, e vou fazer uma que é o tempo é meu amigo. Que tem sido a minha de todos os dias quando eu acordo. O tempo é meu amigo, eu tenho tempo para fazer tudo que eu preciso nesse dia. Que lindo, que lindo. Nossa, Rê, tô super feliz de te conhecer. Muito eu também fiquei muito feliz com essa conexão aqui com a gente. Poxa, foi lindo. As pessoas falando, tô adorando essa química de vocês. E realmente eu senti isso também, uma harmonia, né? Uma coisa boa. Muito, muito, muito. Daria pra gente ficar... A minha sensação é que daria pra gente ficar conversando tipo uma tarde inteira. Não, a gente ficou 2 horas apenas. Gente, é mesmo, 7:50. Foi minha live mais longa da vida. Nunca Acho que a minha também. 2 horas. Eu falei, vamos passar uns 15 minutinhos, né? Você falou, Rê, você pode passar 15 minutos? Não, tudo bem, 15 minutos não tem problema. Passamos já quase mais 1 hora, que delícia. Gente, faltam 9 minutos para dar 2 horas de live, mas eu tenho certeza que foi muito especial para todo mundo que estava aqui com a gente. O pessoal ficou firme, hein? Mais de 250 pessoas aqui com a gente o tempo todo, desde o começo até o final. Maravilhoso. Eu tenho certeza que trouxe muita luz para quem estava aqui ouvindo, para quem já sabe, já conhece seu trabalho, mas se fortaleceu, né? Porque a gente sempre precisa fortalecer nossos novos pensamentos. Com certeza. Não é só saber, a gente tem que fazer uma lavagenzinha cerebral na gente mesmo, porque a gente passou a vida inteira pensando de outra forma. Então, quando a gente muda, a gente precisa passar um bom tempo pensando. E a nossa mente aprende por repetição. Exatamente. Então, foi muito bom para quem já conhecia, né, essas palavras, esses ensinamentos, mas eu tenho certeza que foi uma luz assim enorme para quem nunca tinha ouvido falar de você, da Luíse, e o jeito que você passa isso para as pessoas é muito especial, é muito obrigada, autêntico, vem com uma coisa muito linda que é sua. Muito obrigada! Ai, que delícia ouvir isso. Gratidão do fundo do meu coração. Gratidão, parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso. Conta comigo para qualquer coisa de divulgação. E isso que você faz é necessário para o mundo. Eu vou ficar feliz. Oh, linda! Eu que agradeço demais a tua receptividade, o convite, essa conexão aqui, tudo. E, puxa, vamos tomar muitos cafés pessoalmente ainda, vamos, tenho certeza disso. Eu vou te chamar pra gente tomar um café pessoalmente. A gente tira uma foto e posta aqui pros nossos seguidores. Vamos! Combinadíssimo! Vamos! Que legal. Você quer falar mais alguma coisa? Quer dar algum recado? Temos 5 minutinhos para completar 2 horas. Não, na verdade, bom, eu tenho amanhã é dia 30, amanhã é dia 30. Então amanhã e dia 31 eu tenho ainda, então, mais 2 dias de meditação às 7h07. Então, quem não, tem algumas pessoas aqui que eu acho que já estão acompanhando. Quem não está acompanhando, então, né? O pessoal tem gostado muito. São poucos minutos, 20 minutos, mais ou menos por aí. Então, e tem sido muito lindo. E em janeiro agora, né? Então, no link da minha bio, quem quiser clicar e se inscrever gratuitamente, a gente vai ter a Maratona Cure Sua Vida, que é um curso gratuito de 7 dias, com teoria, exercício prático, lição de casa. É um curso mesmo.
Pô, que Então, demais, né? fica o convite para quem quiser e puder participar. Ah, isso vai ser muito lindo. Eu vou estar lá presente, tá? Eba! Tô te seguindo, a gente vai se falando. Maravilha! Vamos ver se a gente faz uma Combinado. outra live mais pra frente, falando Nossa, vou só. amar. A gente escolhe um tema específico, porque o assunto é muito abrangente, né? Nossa, a Aí gente a pode gente fazer uma só de escolhe saúde, uma só de emoções isso, negativas, uma só de isso, auto-amor. uma Com só de certeza. relacionamentos que o pessoal adora. Com certeza. Vamos Vamos. fazer, eventualmente a Vamos. gente se junta para trazer isso pro pessoal. Combinadíssimo. Vou amar. Obrigada, minha querida. Boa semana para Eu que te você. Um agradeço, prazer você enorme te também. conhecer, tá? Sinta-se Tudo de bom. abraçada. Você também. Boa noite. Um beijo. Boa Obrigada para noite, todo mundo que estava aqui gente. com a gente. Fiquem com Deus. Beijos. E feliz 2021, hein, É gente? mesmo, feliz Última live 2021. do ano, no meu caso. Com convidado, pelo menos, porque talvez no dia 31 eu acho que eu vou entrar para dar um tchauzinho para 2020, um oizão para 2021 aqui junto de vocês. Então, no dia 31 eu devo aparecer rapidinho para dar um oi. Mas a minha também, de bate-papo, de É a última live de conversar, bate-papo. também é a última. Então, que a gente tenha uma virada de ano iluminada, com muito pé direito, Um pé direito. paz, Terminamos felicidade. em grande estilo com você, Renata, com as Oh, melhores linda. energias. Fechamos Obrigada. bem. Fechamos Obrigada. bem. E Gratidão de somos coração. sobreviventes, né? Somos sobreviventes desse ano. Então, agora, ano Sim, que e vamos vem, a gente... continuar dando saltos aí de crescimento com esse desafio que a gente está enfrentando. Tenho certeza disso. Exatamente. Vamos pegar isso tudo e transformar numa força, né? Isso, Pra gente arrasar em exatamente. 2021. Ter uma Com vida certeza. bem leve, bem alegre. Que a gente merece. Que a gente merece. E com muita saúde. Com certeza. Obrigada, minha querida. Um beijo grande, tá? Beijo, gente. Beijo, obrigada, pessoal. obrigada. Tchau. Vai Tchau, ficar salvo. tchau. Tchau.